acho que daria para fazer um meio campo, né, hoje em dia. Eu, você, o Fernandão, se estivesse aqui, que mais que nós botaria no meio? 8 anos que tu não é treinador, né? Eu, sei 8? lá, eu parei. Passaram 8? Eu fiquei 20 dias no Internacional em 2016. Depois a gente vai chegar aí, mas eu queria te perguntar, existe a possibilidade, as portas estão abertas, Eu tu quero recebeu isso. alguma proposta assim que tu... Eu tive algumas propostas no andamento da situação, mas depois o Santos me contratou como treinador, eu parei um pouquinho de pensar em treinador. Mas nesse período de coordenador lá do Santos, eu fiquei com vontade de voltar a treinar. Cheguei com a bolsa, com a 0 hora na mão. Eu digo, Bolívar, o capitão, né? Bolívar, você tem dificuldade de falar comigo? Não, professor. Dali. Eu te perguntei, você tem não, você tem sempre a porta aberta. Liguei ao jornal. Vocês falaram isso aqui? Ao encontro do que tu falou do Ancelotti, eu vou aproveitar para te perguntar. Quanto ele esteve perto de treinar a seleção Perguntei brasileira? para ele. Não é nem falta de respeito com o que eu fiz como jogador. Eu esqueço isso. Foi falta de respeito ao treinador, mesmo que nunca tivesse jogado internacional. O Parreira disse isso. O Paulo fez um trabalho aqui que eu levaria 6 meses para fazer. O que é o trabalho? Saber quem botou a camisa e não sofreu, e sentiu e jogou. Tu acha que naquela época tu era um dos melhores jogadores do mundo? Olha, Tu acha que poderia ter recebido algum prêmio? é que o prêmio, aquela bola de ouro que dá hoje, não era dado naquela para jogador sul-americano. Só ganhava europeu. Tu pergunta para um torcedor do Inter, se tu não é o maior, tá entre os maiores. Então tu pode ficar tranquilo. Isso é reconhecimento. Eu sei que a gente, ou tu, mas esse reconhecimento é legal. O Grenal é o Grenal. E aí tu perde e não consegue sair na rua, tem que ficar em casa. Se tu ganha, dá pra sair um pouquinho. Porque em Porto Alegre é assim, né? Quem não entende isso, não pode jogar o Grenal. Não pode fazer parte nem do Grêmio, nem do Inter. O Grenal Quem não entende que tem que ganhar o Grenal. Fala pessoal, tudo bem? Mais um capítulo do Dale TV, de primeira, na Dale TV, no YouTube, Spotify. Agradecer a Faz Capital, nosso patrocinador, que nos dá todo o apoio para ter esse estúdio sensacional e poder receber protagonista do futebol mundial hoje, um dos melhores jogadores do futebol mundial, treinador, jogador da seleção brasileira, treinador e jogador do Inter, com a gente. Se eu falar o Rei de Roma, vocês já sabem quem é. Paulo Roberto Falcão. O que vai dar? Profe, Bem? tudo bom? Bem, tudo bem? Maravilha. Prazer te ver na frente dos microfones. Como foi a apresentação? Comecei bem? Melhor impossível. Obrigado por ter vindo, né? Imagina, prazer a gente falar daquilo que a gente sempre valoriza e gosta muito, que é o tal de futebol, né? Primeiro, o que tu tá fazendo na tua vida, fora do futebol? Como são teus momentos agora, família? No momento eu tô olhando um pouquinho o que está acontecendo. Eu tenho a curiosidade sempre de viajar para ver. Eu estive lá com o Ancelotti antes do primeiro jogo contra o City, que foi alguns dias atrás. E olhando o treino, tinha focado muito no jogo com o City, olhando o treino, conversando com os jogadores e tal. Porque eu acho que a gente tem que sempre fazer um intercâmbio, né? Também eles têm curiosidade de saber como é que é o trabalho aqui. E claro que eu digo para eles que aqui os times têm 35 jogadores, eles se assustam, porque lá o Real Madrid tem 20, 2 para cada posição e 3 goleiros, 23, 24. Sim. Aqui nós estamos com 35. E a gente vê que aparecem da base, né? Alguns vão aparecendo. Eles abrem esse espaço. Sim. Então eu faço isso. Eu fui naquele jogo, não sei se vou no próximo jogo lá, que é dia 8, não sei. Enfim, faço isso. Olha, meu jogo de tênis, que eu gosto, né, de ver jogadores jogando tênis, né? De vez em quando tênis, e gosto de ver jogo de tênis. Acho que o tênis é uma coisa que mostra muito, de repente, o caráter de quem está na quadra. Depende muito mais, é individual, né? Então já é diferente o futebol. Porque ali eu jogo mais dupla, né? Mas assim, então eu tento fazer as coisas que eu gosto, né? Mas sempre a possibilidade de voltar no futebol, principalmente como treinador, né? Que
como coordenador é um pouquinho mais difícil. Não depende muito de ti, né? Sim. Depende do treinador, quem ele vai botar, depende de haver condições para contratar jogadores, isso também é outro problema. Mas, de um modo geral, o futebol ele é muito atraente, né? Você sabe disso, também teve como jogou bola, teve Já que tu falou de Ancelotti, eu vou apresentar o nosso novo patrocinador, Ancelotti Itália. Sim. A gente tem que falar de vinho. É óbvio. Né? Da Cholimão, a E falar vinícola e beber, ou não Cholimão vamos e beber, um pouquinho, né? Então vamos lá, me dá um golinho aí. Vou dar um golinho aqui. Vinho sensacional. Pelo menos para brindar, né, velho? Vamos brindar. Brindar um pouquinho. Saúde, né? Que é a coisa Saúde. mais importante. Saúde. Né? A vinícola Cholimão, que é o nosso patrocinador também, agradecer. Mandou um rótulo especial para o dia de hoje. Maravilha. Aprovado? Muito. Mas dizem que o copo só, além de saudável, é pouco, né? Tem que tomar, tem que beber. Não, agradecer a Cholimão por nos acompanhar. Está acompanhando o futebol brasileiro? Vejo que o futebol europeu tu acompanha muito, né? Porque, sim, tenho visto alguns, porque é tanto jogo, né, Dália? Tanto jogo. Mas o que tu tá achando do futebol brasileiro? Muito treinador estrangeiro. Pois é, isso foi um mercado que se abriu não por culpa dos estrangeiros, por culpa da gente mesmo. Né? Eu nunca fui a favor de reserva de mercado. Sou a favor da competência, né? Então a competência fez com que muitos treinadores tiveram, não quer dizer que todos os treinadores que vieram aqui estrangeiros tiveram sucesso, né? Mas tem muitos que vieram e conseguem fazer sucesso. Então eu acho que a competência que tem que definir, não é nenhuma lei, nenhuma coisa feita que possa impedir que eles venham. Então eu acho que o objetivo é que nós tenhamos treinadores competentes, independente de onde vem, se é brasileiro, se é argentino, se é europeu, enfim, eu sou a favor da competência. Que time tu gosta de ver jogar hoje, por exemplo? Real Madrid, do meu amigo e irmão Ancelotti. Eu nunca tinha visto o City jogar, pessoalmente. Tu foi lá? Fui ver o primeiro jogo. Porque pela TV tu sabe. Exatamente. Pela TV é uma coisa, agora quando tu vê lá movimentação. Dá pra ver onde não tá a bola. É o que me interessa mais, né? Exatamente. E assim, foi um jogaço. Primeiro foi 3-3, né? Um jogaço. E aconteceu uma coisa comigo que nunca tinha acontecido. Todas as vezes que eu cheguei no estádio com tanta gente fazendo festa, e nós chegamos juntos em alguns momentos, né? Sim. Principalmente nos Grenais, tanta gente fazendo aquela festa. Eu nunca vivi isso de fora. Eu sempre vi dentro do ônibus, ou como jogador. Ou como treinador. Como treinador. Agora, o táxi, para me chegar no estádio, parou a 1 quilômetro, está tudo fechado, eu fui caminhando. Mas uma maré de gente. O que tinha de gente assim, chegando no Real Madrid era impressionante. E eu tive a sorte, depois de andar uns 200 metros, de ver o ônibus do Real chegando. Já foi uma loucura. Aqueles torcedores do Real. Aí fiquei olhando, né? A torcida assim, essa vibração, que isso tem aqui também em vários momentos, né? Aqui no Brasil também tem. Mas isso não tem como não correr. Não tem como dar um pouco a mais no momento da dificuldade pensando nessa gente. Então, assim, vi de perto o City, o Real já tinha visto várias vezes, acompanhei uma semana no treino e tal. Mas é um time que também dá gosto de ver, porque ele usa, quando o time dele tem a bola, ele gosta de ter a bola. Sim. Ele não é um time que joga bola longa, diferente do... Difícil, né? Não tem. Só o goleiro, às vezes, mas dá um passe. Exatamente. É uma mas coisa não é uma característica do time do Guardiola. Não. A característica é jogar. Tanto é que ele bota 6 dentro da tua área. E aí joga, né? E com a linha muito alta, né? Sim, porque a defesa está lá no dois zagueiros lá, ele fecha o lateral às vezes, fecha o lateral. Isso, ele bota a defesa dele, se olhar, o adversário está ele tá 10 metros na linha do adversário. Claro que... Para isso tu precisa qualidade, precisa zagueiro rápido, inteligente. E não pode perder a bola. E não perder a bola. Mas aí que entra a capacidade do Ancelotti. Porque ele já disse outras vezes, tal, disse numa entrevista, ele não faz marcação alta. E ele explica por quê. Quando ele tinha Toni Kroos e o Modric no meio, e os dois já tinham uma certa idade, já 2 anos já deu essa entrevista. Então eu não posso fazer marcação intensa lá na frente, que eu não tenho 2 jogadores de 20 anos, de 25 anos. Exatamente. E o pior,
eu fazendo essa marcação lá na frente, eu tiro a oportunidade daquilo que eu tenho de mais forte, que é o contra-ataque. A velocidade. O outro dia fez um gol assim. Então eu tenho que fazer uma meia pressão. Então, assim, ó, mas é bom também de ver o City jogar. Por isso, porque ele quer a bola e ele diz nas entrevistas dela, a bola tem que estar comigo. Aí eu posso tomar um contra-ataque, mas eu vou perder como eu quero jogar. Como eu quero perder, mas eu não vou mudar meu esquema, fechar mais atrás. É a convicção do treinador. Né? Então, eu vi um grande jogo, sabe? Um grande jogo. Que tu acha do futebol? Tu acha o futebol inglês hoje o melhor? Eu gosto muito, porque o futebol inglês há muitos anos atrás, tu não era nem nascido, então um guri ainda, era muito... Era mais bola longa. A chegada de pegar a treinadores segunda novos. bola. Hoje não, hoje todo mundo joga. Até tem uma situação engraçada, quando eu falei o Claudio Ranieri, encontrei lá em Firenze, que foi o treinador do Leicester, que foi campeão pela única vez na história, eu digo, pô, Claudio, teu time saiu jogando, eu vi poucas vezes jogar. Não, Paulo, eu não tinha condições, eu não tinha característica de jogar, eu era o chutão e pegar a segunda bola. E foi campeão. Dá para ser campeão. Ele tinha um cambiaço lá, eu lembro. Meio campo. Tinha um cambiaço no meio campo que o jogador jogou comigo no River Plate. Eu tinha, né? Jogava bem. Mas ele diz assim, ó, eu não tinha, então eu usava o que eu tinha. E ele foi campeão. Quer dizer, dá para ganhar sim, mas claro que eu prefiro um time que jogue um pouco mais. Claro. E pode ter mudado, uma das coisas, o futebol inglês ter mudado pela chegada desses treinadores com uma filosofia diferente? Acho que sim. Porque eu joguei 2006 lá, joguei 6 meses só, né? Portsmouth. E eu tive Harry Redknapp de treinador. E aí ele falava para mim, eu jogava com 2 linhas de 4, jogava parecido como tu me colocou, lembra? Lembra que tu me colocou de volante pela esquerda? Eu fiz 6, 7 gols naquele campeonato brasileiro, 2011. E a gente tinha 2 africanos na frente. Rápido. Um com mais força que o outro e o outro rápido. Falava, bola longa entre lateral e zagueiro, chega na diagonal, como meia. Mas hoje o futebol já mudou bastante, o futebol inglês, né? Não. Tem muito time jogando com 2. Que nós jogamos em relação com 2 linhas de 4, que era o Andrazinho, o Tinga, o Guina, e você na esquerda um pouquinho mais solto para vir para o meio. Mas sempre com uma linha. Eu conto uma história, que foram as coisas boas que eu vi contigo internacional. Nós íamos jogar um que jogo... foram muitas, né? A gente vai falar depois mais. Eu vou te contar essa que para mim foi a mais interessante. Como treinador, para mim, isso. Nós estávamos fazendo um treino, uma sexta-feira, você estava fora do jogo, você levava um cartão. Achei que foi injusto o cartão, mas levou. Sempre levava um cartão assim. E aí eu não tinha. Então eu fiz o meio, tirei, não sei quem que eu botei pro lado esquerdo. Depois de 15... O Oscar não estava com a gente também? O Oscar estava. Mas eu não sei o que eu comecei por aquele lado, eu não me lembro. Mas eu lembro bem do seguinte, depois de 15, ia fazer uma defesa, porque eu jogava assim, e compactava muito, né? Muito. E com 15, 20 minutos do treino coletivo, tu estava treinando no time de baixo, tu encostou em mim assim, profe, tá difícil de entrar na nossa defesa. Tipo, se o D'Alessandro, que enxerga, tá dizendo isso, porque o time tá bem organizado. A gente marcava bem. E compactado, né? Com os 2 na frente, às vezes era o Damião, o Zé, às vezes era o Oscar e o Damião, mas muito compactado. Eu gosto de time assim, tá? Claro que para isso você tem que ter na frente 2 jogadores que possam ir o meio campo, que não deixa o adversário ter a visão do jogo. O Real Madrid marca assim hoje, né? Sim, mas assim... Quando ele recua. Tu viu que ele recua Vini, Rodrigo? Sim, claro, justamente para... Kroos, o outro dia joga o Camavinga. Nesse jogo ele botou, acho que... Não, botou o volante, o outro francês. Sim, no meio. Depois botou o Camavinga. E voltou com o Nacho atrás. E Bellingham, né? Ele deixa na frente. Esse jogo é talentoso. Com 17 anos está jogando no jogo. Não, ele colocou Valverde, desculpa, pela direita, Vini pela esquerda, Rodrigo pela esquerda, Vini e Bellingham na frente. Sim. E o Bellingham joga em tudo que é lugar. Né? Então, assim, eu acho que eu gosto desse time que joga. Eu sempre digo o seguinte, não me importa o esquema de jogo, se é 3-5-2, se é 5-3-2, se é 4-3-3, o mais importante bem é a compactação. O esquema é detalhe, compactação. E o que é importante? Não adianta também você ter um esquema de jogo, se o teu jogador, se você não tem a qualidade de um passe ou de um chute,
ou de uma cabeçada. Porque tu prepara as jogadas, chega frente do gol, o jogador chuta para fora. Porque então tem que ter fundamento. E fundamento, um jogador profissional tem a obrigação de saber passar bem, dominar bem e pelo menos cabecear de olho aberto. Mano, chegar no profissional e saber o mínimo, né? Deveria ser assim. Deveria ser assim, né? Agora, eu vou fazer ao encontro do que tu falou do Ancelotti. Eu vou aproveitar para te perguntar. Quanto ele esteve perto de treinar a seleção brasileira? Perguntei para ele. Perguntou? Quando se falava muito que eu poderia ser o coordenador da seleção, com ele de treinador, eu não liguei para ele. Sou amigo dele demais, ele chegou na Roma com 21, chegamos juntos, eu estava 27, e a gente estava falando agora sobre a Roma naquele ano, que nós somos campeões. Ele jogava na ponta esquerda, era Bruno Conte, que vinha buscar o jogo, o Prusso, que era um jogador de área dos mais inteligentes que eu vi, e o Ancelotti na esquerda. Mas eu não tinha velocidade no contra-ataque, porque o Bruno fechava como quarto, o Ancelotti nunca foi um cara de arranque, nem o Prusso. E quando nós perdemos no jogo, o treinador Lidon encostou em Paulo, dá minha opinião o que tu está achando do nosso time. Não, mister, eu lhe agradeço nessa condição de dizer, mas eu acho que a gente não tem contra-ataque. Aí dei minha opinião para ele. E acho que a força que o Ancelotti tem, a qualidade de força de chegada para bater no gol, ele tem que vir para o meio, que é onde se resolve. E ele fez isso no outro jogo, contra a Inter em Milano. O Carlos veio para o meio, entrou o Scarnecchia, que era um cara grandão, de uma velocidade, de uma passada, 4-0 para nós. 2 cruzamentos do Scarnecchia, aí ele manteve isso. E nos roubaram o campeonato. Né? Nós chegamos com 38 pontos, a Juventus com 39, faltavam 3 jogos para terminar o jogo com a Juventus lá. Fizemos um gol, que até fizemos um documentário, que o gol do Trone era válido. Que se o gol tivesse sido validado, nós estaríamos, porque se jogava por 2 pontos na época. Nós iríamos a 40 e a Juventus ficaria a 39, faltando 2 jogos para jogar, um em casa e um fora. Mas assim, ele me deu essa possibilidade. Então, o Ancelotti, nessa conversa que eu tive com ele, não liguei, mas quando você saiu da seleção, eu disse ao presidente da CBF que abriria negociações com a CBF, com ele, mas eu tinha prioridade no Real Madrid. Se até dezembro o Real Madrid não fizesse a proposta, eu abriria a negociação com o maior prazer de treinar a seleção brasileira. Porque nenhum treinador da Europa tem tantos brasileiros, gosta tanto de brasileiros como ele. Ele conhece bem a cabeça da Europa, então seria ótimo. Mas como aí, na hora de se definir algumas coisas, o presidente foi afastado, a CBF ficou uns 20 dias afastado, e o Real Madrid me faz uma proposta de mais 2 anos, aí fiquei aqui. Mas ele tem a cara do Real Madrid, né? Tem. É impressionante, né? A mística do Real Madrid na Champions League é impressionante. Ele ganhou. Veja bem, essa competição, é importante que se diga isso. A gente fala em Real Madrid, ele perdeu o goleiro, o Courtois, que operou, que é o maior goleiro do mundo, segundo ele também acho. Fantástico goleiro da seleção da Bélgica. Ele perdeu o Militão, que ficou 232 dias sem jogar, voltou agora. 10 dias atrás. Sim. Que ele adora o Militão. E o outro zagueiro que ele perdeu machucado. E vai como é que o Real Madrid trabalha. Né? Ele queria outro zagueiro, mas o Real Madrid não tem como contratar. Por isso contrata um jogador por ano. Ele não tem que ser 8, 9, não, é 1. Então, e foi agora o Wendel que eles contrataram, que deve estar chegando. Mas enfim, ele mesmo assim, ele improvisou um centro médio de zagueiro, ele fez alguma coisa diferente e o time dele está na semifinal com chance de passar, né? Toda a chance. Não, toda a chance do mundo não. Então, de chegar. Então, assim, um treinador que tem seu valor, né? E história. Seleção brasileira. O que estou achando do momento da seleção brasileira, da escolha do Dorival? Seleção é sempre um interesse geral, né? Mas eu tenho notado que nos últimos anos esse interesse diminuiu um pouquinho. Tu acha o torcedor? De modo geral, do povo, de modo geral. Claro que as coisas modificaram. Quando a gente jogava, a escalação, a convocação era das 6 da tarde, 1 hora antes da hora do Brasil, porque era o momento que tinha mais, e todo mundo ficava escutando a convocação da seleção brasileira. Eu, inclusive, ficava grudadinho no radinho para ver se eu estava convocado ou não.
Pô, o Brasil parava na hora da convocação. Hoje faz uma convocação, muita gente não sabe. Quem é que foi convocado? Ah, tá. Por quê? Porque o mundo é muito diferente hoje. Mas tu acha que tem uma distância entre o povo e a seleção brasileira? Se criou alguma coisa assim que possa distanciar o... Eu acho que sim. Eu acho que o que está faltando é a gente conseguir conquistar o torcedor com um bom futebol. E aqui, assim, ó... Nem resultado, né, Falcao? Eu ia chegar nisso. Nem resultado. Jogar bem. Performance. Jogar bem. Eu acho que o treinador de um time, pelo menos ela sempre foi e é o meu objetivo, é ganhar. É montar um time que ganhe. Sim. Mas que ganhe jogando bem. E que emocione as pessoas. Mas tu vai estar... Eu penso assim, tu vai estar mais perto de ganhar jogando bem. Claro. Eu acho que ganhando, jogando mal, ganhando... vai perder na frente. É temporário. Não tem... Eu penso assim, não sei. Tá é certo, temporário. Tá correto. Quer dizer, uma coisa vamos pegar o City, por exemplo. O City perdeu, saiu fora. Em 2022, o Real ganhou do City. Né? O campeão em 23, o City ganhou. E agora perdeu por detalhes. Foi para pênalti. Mas ele não abdica de jogar. Não renuncia ao estilo, né? Não. Não renuncia. Isso no Brasil é um pouquinho mais diferente. Se você não... Eu acho, né? Eu vou repetir porque para mim parece importante. Tu tem que construir um time que ganhe, claro. Ganhe, não só ganhe jogando bem e que emocione as pessoas. Eu faço uma relação, por exemplo, com o Federer. Do tênis, para mim, é o maior de todos. Quer dizer, é assim, ó, o Federer perdeu um jogo. Mas vamos aos melhores momentos do jogo. Os 10 melhores momentos, 8 é dele. Então, eu procuro isso. Não que tipo, o cara que perca, mas ele ganhou muito. Se contagia, dá vontade de assistir. Isso, levantar a cadeira, torcer. Assim era o time do Oscar no basquete, o Bernardinho, o Guimarães, os dois na seleção de vôlei. Era o Barcelona do Guardiola, é o Real Madrid hoje. Tem muito time. Pô, já foi o Internacional lá nos anos 70, depois com vocês em 2006. Quer dizer, o Palmeiras, Flamengo. Tem que jogar bem, gente. É mais fácil você estar perto de um título jogando bem do que ganhar um jogo jogando mal. Porque você não consegue manter se você não... É temporário, né? É temporário. Isso aí. Ou depende muito da sorte também, né? Eu aprendi que a sorte, que era uma coisa que se usava muito na Europa, sorte. Eu digo para mim, sorte é o encontro da oportunidade com a competência. No trabalho, né? O Oscar, uma vez, indo para mim do basquete, entrevistei lá na TV Manchete, em 90, ele estava jogando na Itália, em Caserta, o Oscar, o maior jogador de basquete que nós tivemos. Eu digo, e essa história de Monsanto, porque chama ele de Monsanto. Aí deu um palavrão, Monsanto, não. Eu faço 1.500 arremessos por dia. Monsanto. E, aliás, eu casei com a minha mulher porque ela ficava atrás da bola e jogando a bola, só ficava eu e ela na quadra. Quer dizer, então... O Bolt falou uma vez, e eu levo para... Às vezes a gente dá palestras e tal, falando da motivação, pilares que nos levaram a ter uma carreira vitoriosa, ou uma carreira, pelo menos, o privilégio de ter uma carreira atleta de futebol, né? Que não todo mundo tem. Sim. E aí eu vou te falar, eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. Sim. E hoje em dia... Treinava 4 anos para correr 9 segundos. Para correr 9 segundos. Tu imagina assim, ó, as pessoas falam do tempo, né? Porque o tempo... eu acho que quem tem noção exata de tempo é o cara que perdeu por 1 segundo uma corrida numa Olimpíada. Aquele 1 segundo tirou da medalha de ouro. Então, é verdade. Tem que se conhecer o trabalho. O tempo é fundamental. Mas, enfim, eu acredito, acho que o Dorival é um muito bom treinador, ele é um treinador que conhece o ambiente e tal. Mas eu quero ver a seleção jogando bem. Bonito, né? Bem. E quando eu falo, é que a gente fala assim, ó, eu quero ver a seleção, ou um time que eu quero me divertir. Divertir significa, não é... O divertimento para mim é diferente de fazer joguinho, né? Não, divertimento é o time jogar bem. Que agrade o torcedor, que contagie. Contagie. De repente, você fecha mais atrás, mas você tem uma jogada de contra-ataque preparada. O que é um contra-ataque, na real? Né? O contra-ataque, na real, é uma resposta ao ataque do adversário. Mas quando fala em contra-ataque, estou jogando a retranca. Cada um joga conforme as suas características e o tamanho do jogador que você tem, né? Exatamente. O Falcao, 8 anos que tu não é treinador, né? Eu parei. Passaram 8? Eu fiquei 20 dias no Internacional em 2016. Depois a gente vai chegar aí, mas eu queria te perguntar, existe a possibilidade, as portas estão abertas? Eu quero. Tu recebeu alguma proposta assim que tu... Eu tive algumas propostas durante o andamento da situação, mas depois o Santos me contou para a curadora, eu parei um pouquinho de pensar em treinador.
Mas nesse período de coordenador lá do Santos, eu fiquei com vontade de voltar a treinar. Né? Porque assim, ó, eu sempre gostei do aspecto tático. Tá? Quando eu jogava, os primeiros 5, 6 minutos, eu não tocava na bola, eu ficava olhando para ver se aquilo que nós tínhamos combinado com o treinador estava acontecendo. Né? E eu levava isso, inclusive, quando eu comentava jogos na Globo. Eu digo, vamos, me dá 7 minutos. Eu começava falando, eu espero isso. Com 7 minutos eu te respondo se aquilo que eu disse estava acontecendo. Está acontecendo. E eu sempre joguei assim, sabendo com esse aspecto tático. Eu sempre me preocupei muito com isso, sem, evidentemente, negar a qualidade de jogo, mas o aspecto tático. Então, eu já comecei a ser treinador quando eu jogava. E eu não gosto de mesmice. Né? A gente trabalhou junto, tem algumas coisas. A mesmice, eu quero jogar ensaiada, eu quero jogada preparada, eu quero uma saída de contra-ataque organizada. Meu goleiro pegar a bola, eu tenho que estar 3 toques e jogar no gol do adversário. Eu não vejo faltas de ensaio, eu vejo cruzamento para dentro da área, para fazer gol de cabeça, que também se faz. Mas eu acho que preparar uma jogada, trabalhar em cima da jogada, com plano A e plano B, porque se o cara sabe ter o plano A e o plano B é um grande sucesso, que eu vejo poucos times ter. Porque o A todo mundo sabe. Se você vai falar do Cruzeiro, do Flamengo, tu sabe como é que é o A. Agora o B não. O B é aquela modificação que nós fizemos no Grenal. Aí tu surpreende, né? Roberto. Lembra 2011? Sim, porque esse jogo era um jogo difícil, tal, tinha que buscar 2 gols de diferença no Grenal. E o Grêmio saiu com 1-0 na frente e parecia o Barcelona, aqueles 20 minutos. A gente perdeu no Beira-Rio. Sim, 3-2. E a gente sai perdendo no Olímpico. Isso que eu estou dizendo, estava 1-0. Mas não foi um gol, assim, o jogo equilibrado, que a gente tomou um gol que foi assim, ocasional. Não, nós estávamos tomando, o Grêmio estava em cima da gente. Sim, eu lembro que essa mudança foi o Juan tomar amarelo, lembra? O Leandro, o Pontinha estava... O lado direito do Grêmio era mais forte. O direito. O Leandro e o lateral direito que jogou na Rússia, seleção da Rússia. O Mário Fernandes. Então, o que eu fiz? Eu fechei um pouquinho, botei o Cleber no meio, para o segundo tempo sair mais, se fosse necessário. Mas em 15 minutos o Grêmio tinha feito 1-0 e parecia o Barcelona, aqueles 20 minutos. Nós estávamos tomando um sufoco. Que é esse? Se eu espero terminar o primeiro tempo, e tomo o segundo, terminou. Não, já terminou. E com 27, 28, eu botei o Zé, tirei o Juan, botei o Kleber atrás. E nós viramos 2-1 o jogo. Tu tem que ter um plano B. Agora, se eu tomo esse gol, se a gente toma 1-0, e eu noto que o jogo está equilibrado, eu não mexo. Vai deixar um pouquinho mais. Claro. Mas não, pô, tomou 1-0 e parecia que... É que o plano B surpreende o adversário, né? Porque no futebol todo mundo se conhece hoje. Não, é o plano B que tem que ajudar. Mas todo mundo se conhece. Claro. Tu fala Flamengo, Atlético Mineiro, hoje tem um treinador novo. Que já... O Milito, né? Milito é muito bom. Alguma coisa. Mas daqui a pouco já vão conhecer, vai ter que mexer um pouquinho, vai ter que trocar jogador. Tem elenco para trocar jogador também, porque isso é importante no futebol hoje. Isso né? o Guardiola faz. Teve um jogo que o Guardiola botou 8 zagueiros. 8 zagueiros. Agora é impressionante, porque o Guardiola, o zagueiro, depois joga de volante. Sim. Ele bota de volante, ou bota pela direita, ou bota pela esquerda. Ele tem o Stone, depois tem o quase zagueiro, que acho que é o Rubens, que é um português. E ele tem o Rodrigues, que é um jogador extraordinário, o volante. Esse jogador... Não, o Rodrigo é o melhor volante hoje do mundo, eu acho, né? Top. Eu vi de perto, tá, que eu não tinha visto também, um jogador que para mim hoje, como jogador de meio campo, ele não é volante, que me impressionou é o Toni Kroos. Ele não erra um passe. Que passe que deu outro dia. Que assistência, né? Mas ele marca. Tu viu que ele marca? Tem uma foto? Tomou cartão. Ele marca o passe para o Vini. Bom, a movimentação do Vini foi... É claro, ele espera. Mas o que ele tem de impressionante... Eu estava dentro do campo vendo o treino, e aí eu digo, pô, cara, os caras, Paulo, ele não, em 6 meses ele brincou, ele erra um passe. Mas mais do que isso, é o jeito que ele passa. Ele bloqueia o tornozelo e dá firme no chão. Né? Seco. Ele facilita o passe para ti. Ele não é aquele jogador que a bola vem, ele dá e a bola chega em ti toda assim e tu tem que... Não, ele te facilita. E outra coisa, ele está no meio de 3, ele limpa tudo. Ele limpa tudo dentro da área dele, ele limpa. Então, é um jogador que é impressionante daqueles que eu vi na Europa hoje como jogador de meio campo. Ele é um cara que mais me chama a atenção. Agora, entrando na tua carreira como treinador, tu começou cedo, né? Isso é na seleção. Na seleção cedo. Eu não queria... eu acho que eu tinha 36, 37. 36. Eu não queria ser treinador. Não? Eu pensava assim, mas se tiver que ser, eu quero começar com a seleção. Mas tu já pensava como treinador, porque os jogadores que nem tu, assim, que são... Mas a gente joga
Porque o Galhardo falou uma vez isso aí para mim. Sim. Que o Galhardo estava no PSG, já estava com o joelho machucado, jogava pouco e ele começou a pensar como treinador. Sim. Aí foi para o Nacional, se aposentou, assumiu no Nacional, foi campeão e depois a história do River que a gente já conhece. Mas eu perguntei para ele falou para mim, o último ano e meio eu já tinha a cabeça, comecei a virar a cabeça como treinador, Sim. a pensar como Me treinador. ajudou muito, né, isso, porque ele estava jogando, mas estava já com a cabeça treinador e estudando as coisas. Exatamente. Né? E fez o sucesso que fez no River. Não, Né? impressionante. Mas assim, claro, eu também tinha essa cabeça mas, de ser treinador, de pensar como treinador em alguns momentos. Mas eu não pensava em ser treinador mesmo. Mas eu pensava, talvez lá no Inter, se tiver que ser, tem que ser da seleção brasileira. E isso aconteceu. Foi difícil essa transição? Te surpreendeu ou tu... Não, talvez fosse difícil, talvez tivesse sido difícil se eu saísse, se eu fosse jogador de um time e saísse e treinar aquele time. Aquele time. Porque aí a relação ia ter que ser diferente. Muitas vezes o jogador não entende que tu tem que pensar como treinador. Não, e tu tem amigo no grupo, ou tem relação com alguns, já tem que tomar decisões mais fortes. Que às e aí... vezes tu vai saber tomar, às vezes o jogador não vai reagir bem. Enfim. Exatamente. Mas no caso, eu me propus, e o Ricardo Teixeira, na época, permitiu, vamos fazer um laboratório. Vamos convocar jogador que jogue só no Brasil. Pelo menos eu entrei em agosto, setembro, até o final do ano. Aí no ano que vem vai ter a Copa América, e nós vamos juntar o que eu achar que tem que juntar lá de fora para trazer. Então foi aí que apareceu Cafu, Márcio Santos, Leonardo, Mauro Silva, Luiz Henrique, Mazinho, Kleber, que foi depois jogado campeão, supercampeão do Palmeiras, o Adilson Batista eu convoquei. Então, assim, ó. Porque tu trabalha com a base que depois sim, vai para 94. Exato, eu estava montando uma base e como tinha a Copa América em 91, eu trouxe da Europa quem? Rafael, o Mazinho, o Branco e o João Paulo. O resto tudo era gente daqui. E a gente chegou em segundo, perdeu um jogo para a Argentina de 3-2, foi um negócio maluco. Jogaço, mas a Argentina tinha sido vice-campeã do mundo em 90 na Itália, perdendo para a Alemanha. Sim, perdeu a final. E era praticamente o mesmo time. Perdeu a final. Enfim. Tá o Maradona, né? Só tava o Maradona. O Maradona não tá, mas só a Canidia. Caniche. Ganha do Brasil, né? Quartas. Eu acho que oitavas. 1-0, um gol do Caniche. Ah, sim. Na Copa do Mundo. E a gente perde com um gol do Bremer. Lembra o lateral? Até hoje eu fiquei na dúvida se aquilo foi pênalti. Para mim não foi, mas... eu tinha 9 anos. Mas eu estava no jogo, eu estava trabalhando naquele jogo, Manchete. Mas assim, a Argentina é um timaço. E com, acho que 10, 15, 20, o Mazinho e o Caniche Zagallo foram os dois expulsos. Mas foi um jogão, perdemos 3-2. Mas antes, eu joguei com a gente também no campo lá, naquele campo maravilhoso lá do River, né? O Monumental. E a gente foi quando eu tive a felicidade, eu não lancei ninguém, dei a oportunidade para o Denner. Que esse ano completou 30 anos da morte dele, com 17 anos. Agora, tu acredita que a seleção de 94 chega melhor preparada por ter tido essa base, esse trabalho? O Parreira disse isso. O Paulo fez um trabalho aqui que eu levaria 6 meses para fazer. O que é o trabalho? Saber quem botou a camisa e não sofreu, e sentiu e jogou. São esses 4, 5, né? Foi o Leonardo, depois não machucou, mas Leonardo, Márcio Santos, Mauro Silva, Cafu e outros que depois não foram convocados, mas que foram super campeões do time dele. Quer dizer, a obrigação que a gente tem que jogar bola, pelo menos saber quem joga, né? Pelo mínimo, sim, né? Mínimo, né? Isso é o mínimo. Pelo menos. Não dá para errar nisso. Né? Agora, mesma coisa, passando pelo Inter, tu teve 3 passagens pelo nosso clube, né? Eu tive 93, 2011, nós trabalhamos juntos, sim. E 2016. 2016 eu nem conto, né? Porque 2016 foi um negócio absurdo. Aí eu fiquei 25 dias. Mas já dava para ver, obviamente eu saí em 2015, depois voltei em 2017, né? Porque eu já senti algumas coisas. 2015 foi difícil o extracampo nosso, foi bem complicado lidar com os diretores e tal, mas dava para perceber que ia acontecer. Sim, quando eu cheguei, na realidade, eu não estava olhando muito o Internacional jogar. Por quê? Porque eu já não imaginava que eles fossem me convidar. Tá? Então eu estava olhando outros times. Porque o que eu faço? Eu fico olhando times que eu posso vir a ser convidado. Né? Então tem times que eu não olho. Olha, eventualmente, está jogando com outro time que eu posso ter interesse.
E quando eu assumi, eu assumi na quarta-feira de tarde. Algumas pessoas estavam lá, não vai fazer esse jogo de domingo, era contra o Palmeiras, em casa. Mas era o Palmeiras. Não, se eu tivesse entrado sábado, eu podia ficar em cima. Eu entrei na quarta-feira, não posso não ir, né? Tive quinta, sexta. Mas o grupo era um pouquinho inferior àquilo que tu via. Né? E tu vai conhecendo. A primeira coisa que eu fiz, eu fui fazer um trabalho que eu sabia que era um ambiente difícil, né? Eu fiz um trabalho, porque eu acredito muito no emocional. Eu acho que o craque do time é o emocional. Então eu pedi para o pessoal da psicologia lá no Internacional fazer um estudo com os jogadores. E eu tinha na minha mão, claro que isso não é tudo, mas é uma base, de qual era o jogador que era sanguíneo, qual era o jogador que era melancólico, qual era o jogador que, por caráter dos exames que foram feitos, né, poderia, na hora de ter que ir para o pau mesmo, sentir, ou aquele que vai mesmo. Eu tinha isso na minha mão, mas eu fui demitido. Em qual entrava? Em que grupo entrava eu? Nesse aí? Tu não estava? Não, mas em que? Sanguíneo? Sanguíneo. Não era? É? Porra. Era. Mas foi o que me levou a personalidade. Né? Cada um tem essa. Mas é interessante, porque tem jogadores que são melancólicos. Tu botar um jogador melancólico num jogo, numa situação que o time não está bem, tu não vai ter rendimento. Então, eu senti, como não ia ter tempo, porque era jogo em cima do jogo, nós jogamos domingo, quarta, domingo, eu tinha que ter pelo menos, né? E eu tive assim, eu ia colocar o Charles, que era o meio campo que eu peguei, acho que gostei muito do Charles, aquele que chega na frente, faz tipo hoje que chama de box to box. Sim. Só que ele foi comigo contra o Cruzeiro, o jogo em casa era com o Fluminense, e aí eu ia colocar ele. Mas ele foi fazer um exame e estava com uma lesão muscular. Quando eu ia botar um time que eu sentia que podia ter um rendimento mais... Encorpar um pouquinho. Encorpar mais e com isso, um time mais firme no caráter, no jogador. Mas aí, depois do Fluminense, eles perderam 1-0 em casa, e aí foi demitido. Então eu fiquei 25 dias no total. Agora, não posso não falar do nosso trabalho junto, né? E desse título no Olímpico. Porque foi o último título. Foi duro, hein? Foi duro. Nossa. Nós perdemos 3-2, a gente já falou um pouquinho, mas só para fechar. Nós perdemos 3-2, um jogo que o Grêmio veio com tudo. E a gente foi lá... Mas a semana foi complicada. É que o jogador, a gente tentou preservar muito vocês. Mas eu lembro que na segunda-feira saiu uma matéria, na 0 Hora, dizendo o seguinte, que eu era um treinador apático, que eu não discutia com o juiz, que eu não discutia nada, e que o Renato era diferente, que ele discutia com o juiz e brigava, estava sendo matéria. E que ali saía como se o jogador tivesse falado isso. Como eu sabia que eu não tinha falado, porque eu tinha uma relação com vocês aberta, eu peguei a 0 Hora, falei pro Carraveta, Hélio, eu quero uma reunião com os atletas antes do treino. Só eu e eles. Tá bem? Cheguei com a bolsa, com a 0 Hora na mão, e digo, Bolívar era o capitão, né? Bolívar, você tem dificuldade de falar comigo? Não, professor. Dali. Eu te perguntei, tu tem? Não, você sempre a porta aberta. Liguei o jornal. Vocês falaram isso aqui? E fiquei olhando para eles. Os jogadores ficaram putos. Essa reação deles, isso aqui não foi jogador. Eu já sabia, mas eu vou mostrar para eles aqui o que nós estamos vivendo essa semana. Durou 5 minutos a reunião. Vamos treinar. E aí veio, né? Aí veio a semana complicada, porque tu enfrenta o Grêmio em casa. A gente ia de ponto, né? Ia de ponto. 45 mil pessoas contra 2 mil, nossa. Na época o Internacional estava... O Grêmio ganhando no Beira-Rio. Decidindo em casa. O Renato. Sim, o time... Tinha tudo para dar certo. Eu lembro quando a gente chegou no... E eu fiquei sabendo depois disso aí. Quando a gente chegou no vestiário, tinha os posters, lembra? Sim. Grêmio Fácil, campeão... né? Grêmio campeão gaúcho 2011. Sim. Tava em todo o nosso vestiário isso aí. No chão. Sim. Mas eu mostrei para vocês. A palestra, eu mostrei aqui, ó. Vocês têm 5 minutos de palestra. Eu peguei o assessor de imprensa. Não vou esquecer o nome dele. Eu gosto de esquecer o nome, porque o cara me ajudou muito. Rodrigo. Rodrigo, vem em casa. Quando ele chegou lá em casa,
Ele tinha sido meu produtor na Rádio Gaúcho. Eu disse, Rodrigo, eu te pedi para tu vir aqui na minha casa pelo seguinte, eu não quero que vaze isso. Porque eu estou te trazendo na minha casa, não estou fazendo no vestiário, nem na minha sala lá. Eu quero algumas coisas que eu possa usar ou não de vídeo. Aí ele me trouxe 10 minutos. Não, muito. Não, jogador, 4 minutos o jogador está prestando atenção em outra coisa. Me dá 3 minutos. Mas não que eu achava que isso fizesse diferença. Eu queria só mostrar aqui, ó. Isso aqui, talvez, se nós estivéssemos na mesma situação, poderíamos até estar pensando a mesma coisa. Vamos jogar em casa, né, para ganhar Mas uma coisa, quando eu entrei no Internacional aquela vez, o Internacional já tinha perdido o primeiro turno. O Internacional tinha que ganhar o segundo para ir na final. Para ir para o segundo campeonato. Aí foi o jogo decisivo com o Juventude lá, que expulsaram o jogador. Nossa, acho que foi o Bolatti. E nós estávamos 1-1. E todo mundo pressionando para botar o Thiago, o nosso Matias, de volante, eu botei o Tinga. Que não ia nem viajar. Não estava na lista, sabia Tinga. Vai entrar sim. Eu quero que. Quando eu comecei a explicação, o Tinga, não, já sei, professor, que é isso aí. Então tu vai chegar aqui, mas quando a gente tiver a bola, tu entra. Da manhã daquele Lambreto Cruz e gol do Tinga de cabeça. E aí nós fomos a final com o Grêmio. E esse jogo com o Grêmio foi muito complicado. São duas finais. O Grêmio estava ganhando no Beira-Rio e lá tinha que virar isso. E aquilo que nós já falamos, né, de plano B, enfim. Eu me lembro que a gente jogou com os 4, né? O Ney, o Bolívar, o Índio e o Juan. O Juan, de lateral. Aí veio, os 4 era o André, o Bolatti, o Tiga não estava fora, o Guinha Azul. E o Kleber. Aí uma linha de 2, o Andrezinho e você. E na frente o Damião. Eram 4, praticamente eram 4. Era 4-3-2-1. E só que não tínhamos chegado. É que e o Grêmio, velocidade não tinha, o Andressinho... em cima, aí eu botei que mexer, aí não mexeu. Eu lembro que sofreu muito. Tá. E a gente tinha que... Depois a gente virou 3-1, depois nós tomamos 3-2, depois vamos nos pênaltis, mas ficou muito marcado, né? E o Zé que não queria bater e o Zé que não... mas ele entrou e mudou completamente. Eu estou escolhendo os batedores, né? Já tinha escrito quem ia bater tal. Quem ia começar, bater tal. Eu cheguei pro Zé, eu estava fazendo a lista dos primeiros 5. Tu bate pênalti, ele sentava e fez assim, entrar, tudo fica de olhado. Aquela dele foi para mim foi difícil, porque eu já tinha batido num jogo, lembra? Sim. Só que aí tinha que bater depois o primeiro. Mas foi inteligente, tu bateu alto, o primeiro tu bateu mais baixo. No mesmo canto. Mas assim, nós começamos, o Damião errou, né, que não errava. Sim. Nós temos vantagem, perdemos e depois uma vantagem. O Renan pegou 3, né? Sim, pegou. Eu lembro que eu disse, gente, reunindo os caras, se a gente não errar, a gente é campeão, porque o Renan pega. E o Renan vinha de um problema familiar, tinha morrido, não sei se tinha mãe ou pai. Sim, depois no gol, eu acho que no segundo gol do Grêmio escapa a bola dele. Lembra que ele foge um pouquinho? Mas ele não salva depois na penalidade. Bahia Esporte, tu trabalhou no Nordeste também, sim. Ganhou o campeonato com Bahia, o estadual, depois de 11 anos. Bahia foi legal. Quem me levou foi o Paulo Tuori. Paulo Jônio. Eu perguntei para ele depois, um dia lá, almoçando com ele, você vai buscar em Porto Alegre, Jônio? Assim, porque eu senti muito, ele usou a palavra sacanagem, eu não vou usar, mas foi ele, que fizeram contigo Internacional. Porque isso foi em 2011, né? 12. Enfim, aí foi bom, foi legal. E nós tínhamos um ataque do mais positivo, só patando com o Santos, de Neymar, de Robinho, de André. Tinha o Souza, de centroavante. E depois eu fui para o esporte, aí sim. Faz uma campanha muito boa, quase Libertadores, né? Segundo eles, campeonato. A melhor campanha de pontos corridos do esporte. Aí sim, eu consegui fazer bem essas duas linhas de 4. De 4-2 e tal. Eu tive um goleiro fantástico, extraordinário, que era o Danilo Fernandes. O Danilo. O Danilo Fernandes era um negócio fora do comum. E na reserva dele estava o jogador que era o maior ídolo da história do esporte, o Magrão. Era o maior, e até hoje é o maior ídolo. Era o goleiro, né? Goleiro, e era reserva. Imagina o que esse Danilo tinha que pegar para ser titular com o Magrão na reserva. Então, assim, lateral direito era o Samuel, que era no Fluminense, o esquerdo era o René, que está no Inter, era o Matheus, que foi no Fluminense, e o Durval, experiência do Durval. A linha de 4 era o Elber, era o Richelli, que jogou muito. O Richelli depois veio para o Inter, joguei com ele no Inter. Chegou machucado, eu não sei. Sim. Richelli, Wendel e Marlone. E os dois da frente faziam gol de Costa, Diego Souza e André.
E era os 2,24, né? É. Agora, vamos passar como atleta. É? Tá bem. Tu é natural de Santa Nem Catarina, lembro né? Tu mais. é de Santa Na Catarina. Beirada Luz. É? Na Beirada Luz. Tu chega Eu com cheguei 15 anos no Inter? 11. 11? Eu cheguei com 11, meu treino que eu fiz com meu irmão me levou, Mas tu veio por conta? Uhum. Quem te trouxe? por conta. Tinha um primo também junto. Eu lembro que no primeiro treino, foi no campo do Nacional, lá no Jardim Alencar, que eu tenho supermercado. Uhum. Eu lembro que meu primeiro treino, o meu irmão perguntou pro seu Jorge Funchal, que era o treinador. E o meu irmão, o alemão, está plenamente, eu nem sabia que era essa palavra, que isso significa plenamente, eu tinha 11 anos, está plenamente aprovado. Eu comecei no Mirim, que na época era 11 anos, eu fiz Mirim B e Mirim A. Eu fiz infantil B e infantil A. Infanto juvenil, na época se chamava isso, hoje é sub aqui, mas era infanto juvenil e profissional. Bom, a história depois a gente já sabe. Tricampeão brasileiro, 75, 76, 79. 79 invicto, né? Invicto. É. Que time, né? Era bom. Eu vejo vídeos agora, né? Por ter chegado aqui no clube e sempre se fala dos melhores times da história do clube. Tinha uma coisa assim que aquele time tinha, que era... Os caras tinham vergonha de perder. Vergonha de perder. Isso é raro, né? Porque se perdia pouco, mas assim, e era um negócio... Não era possível perder. Era um time, evidentemente, né? Todos um pouco vaidosos, mas nunca a vaidade foi maior que a inteligência. Mas tem que... Os jogadores, vai. Sim, a gente, todo mundo... A gente tem o ego próprio, claro, eu não posso ser maior que a inteligência. A gente não pode passar porque tem... Aí que veio o problema, né? E assim, ó... E era impressionante, porque o Internacional de 75... 74 já chegou bem. Teve dificuldade, quase foi chegar nos finais. 75 foi campeão. 76, mas o que marcante no Internacional 75, 76 era o seguinte, que hoje tu não vê mais, que era, por exemplo, contratava 1 ou 2 jogadores no máximo, o resto estava. Quando tu tem uma base é o principal, né? Todo mundo se conhece, já joga de memória, né? 74 automático. 74 entrou o Lula, que veio do Rio Fluminense, o resto não tinha ninguém. Aí depois 75 veio o Flávio, centroavante. O resto tudo estava em casa. Aí 76 veio o Dario. Aí 7-9, como 7-7 foi muito mal, 7-8 acho que se ganhou o gauchão, 7-9, 7-8, não, 7-7, mudou muita gente. Aí veio praticamente, acho que uns 15 diferentes. Aí o time não conseguiu, porque achei que... E entrou só, né? Aí não dá. Aí 7-6, o 7-8 foi até relativamente bem, e 7-9 foi o campeão brasileiro com um time assim... um time de qualidade, evidentemente, né? Mas no meio campo tinha o Batista, tinha o Toninho, que jogou também alguns jogos, que era o volante, eu, o Jair e o Mário Sérgio. O Mário Sérgio foi meu treinador. Nossa senhora, o Mário era um absurdo. O baixinho era... O Mário Sérgio, jogador de bola, era um absurdo. Eu tive ele como treinador. Eu até brinco, né? Quando as pessoas pensam, na praia acontece isso. Faz o teu melhor meio campo dos caras que jogaram contigo. Digo, mas os que jogaram comigo, bom, se jogaram comigo, eu vou ser treinador ou eu vou jogar? Não, tu vai jogar. Eu disse, bom, então Falcão, Capezini, Barão e Mário Sérgio, os que jogaram comigo. Aí vem a pergunta bem nossa aqui do Sul. É quem marca nesse time igual adversário. Eles que vão ter que tirar a bola. Tirar a bola da gente. Então, assim, ó, o futebol ele tem muitas possibilidades. Mas eu gosto de gente que jogue bola. Pô, jogue bola. O cara que tenha... Né? Pô, nós tivemos um jogo, tu vai lembrar, contra o Atlético Mineiro, lá naquela cidade aí. Não, a gente jogou em Sete Lagoas. Sim, contra o Atlético 4-0. 4-1? 4-0, 4-1? Mas foi uma exibição assim. Nós jogamos muito esse dia, lembro. Teve uma hora que juntou o Kleber, tu e o Oscar de um lado. Lembro. Que era um negócio assim. Tivemos um contra-ataque. Aquele contra-ataque. Quer dizer, tem qualidade, tem contra-ataque, pô, tinha bola aérea, tinha cobrança de falta. O time tem que ter tudo isso, tem que ter bola parada, tem que ter bola aérea, tem que ter velocidade. E aquela atuação foi brilhante. Bom, vamos
Mais um golinho? Fazer o quê? Não dá nada, né? Não, Não faz mal. Não, nada. Mais um golinho aqui do nosso patrocinador, É. Vinícola Cholimão, que nos acompanha, nos mandou um rótulo especial para esse programa. Tem que ser especial, né? Claro, Eu sei que tu não fala muito e, pô, tu veio até aqui falando com a gente. Tu vê, é difícil, É? mas tu me convenceu, né? Te convenci, né? Não, mas eu te agradeço já. Imagina, tá sendo um prazer, ó. Imagina. Tá se sentindo confortável? Não. Esse é o principal. Bom, tu sabe, bem. né? Que tu já trabalhou, tu já sabe como é que é, né? Tô aqui, ó, Legal. curtindo. Por que tu, continuando falando do Inter, por que tu acha que a gente não ganha um campeonato brasileiro? Eu bati na trave 2 vezes, vice. Tu acha que a gente erra na... Essas vezes aí foi uma questão de detalhe, né? Essas duas situações. 2009 teve um fato na última rodada. O Grêmio jogou lá no Flamengo e foi com... Lembra? Nós Sim. ganhamos do Santo André, o último jogo do Marcelinho Carioca. 3-0 o primeiro tempo, a gente era campeão. O Grêmio estava perdendo 1-0. Ele estava ganhando 1-0 no Maracanã. Eu tava fazendo aquele jogo pra agora. E o Grêmio já tinha ido com um time bem... É? Eu com lembro só do que o Grêmio saiu na frente. jovens. O Flamengo empatou. Empatou e virou depois 2-1. É. Mas a gente não acreditava muito que... Tava um ponto atrás? a gente era campeão. Mas quantos pontos tinha atrás? Com o empate do Flamengo e Grêmio, a gente era campeão ganhando. Nós ganhamos 3-0 no intervalo. Não dá pra depender Não, a gente perdeu alguns pontos no caminho, óbvio, porque isso que tu falou anteriormente aqui na entrevista. A gente depois olha para trás e vê que Esse campeonato de pontos corridos, ele tem um fato, para mim, importante. Um ponto perdido, um ponto. Vai fazer uma diferença. Na hora parece que não. Mas tu vai somar lá, então assim, porra, um ponto eu perdi o título. E sabe o que foi, Falcão? O Mário Sérgio é o nosso treinador. O Tite sai e chega o Mário Sérgio, 2009. A gente ganha vários jogos do esporte fora. Nossa, a gente vai para o Grêmio Barueri e empata. Esse empate foi que nos complica Lá em Barueri. Contra o O Bragantino? Grêmio Barueri. Lá em Barueri. Um ponto. Né? A gente empata 1-1. Esses foram os 2 pontos que a gente lamenta. Tem que chegar num campeonato dependendo só de você, né? Se você depender de outros, já é uma segunda opção. Aí você não manda mais na história. Você tem que depender de você. Quando eu estava na Itália, e Roma estava 5 pontos na frente da Juventus, e a Juventus era um negócio, o time da Juventus era espetacular. E 7 da seleção italiana, mais Platini, mais Boniek. E nós estávamos 5 pontos na frente, jogo em Roma. Aí eu fiz um gol de cabeça, passamos a 7, se jogar por 2 pontos. Passamos a 7 pontos na frente. Aí a Juventus vira 2-1. Um gol meio duvidoso de impedimento, enfim, ganhou 2-1. Aí aquilo que era 7 passou para 3. Quis ganhar. E nós saímos para jogar, íamos sair para jogar no domingo contra o Pisa, em Pisa, que era um jogo muito complicado. O Pisa estava disputando para não cair. E a Juventus virou um jogo, cresceu no campeonato. E eu sempre, o pessoal da RAI me convidava para ir num programa Mixel. Eu nunca quis ir e tal. Aí nesse dia, o Pato estava comigo, que era meu assessor de imprensa, eu digo, Pato, liga por dia, disse que eu quero ir lá hoje. Tu tá louco, se perderam? Eu quero ir. E eu lembro que eu senti que precisava dizer alguma coisa. O ambiente estava assim. Né? O ambiente estava... Porque, imagina, a Juventus vira um jogo, nós íamos sair contra o Pisa e a Juventus jogava em casa. Então o torcedor deu uma... E o ambiente do vestiário ficou assim. Sim. Eu digo, eu tenho que falar alguma coisa. Tu sente o ambiente quando fica batido, né? Puta, eu tenho que fazer Aí eu fui no programa e o cara me pergunta assim, Paulo, a Juventus, depois dessa vitória, acredita no campeonato, no escudeto. Né? Mas nós acreditamos mais. Porque para a Juventus ser campeão, só a gente perder. A gente não vai perder. Pô, deu uma declaração às 8h30 na RAI. Aí fomos para Pisa. Primeiro gol meu de cabeça. O jogo foi um negócio assim. E ali nós ganhamos o campeonato, praticamente. Então, tem horas que tu tem que tem que assumir alguma coisa, tem que correr o risco. Foi mais de 5 mil pessoas para Pisa, da Roma.
Eu acho que deu uma chacoalhada. Pô, ganhamos 2-1, um jogo complicadíssimo lá, mas ganhamos. E Mas fomos isso- campeões desse ano. Isso aí é o líder, né? Tem que Isso ser aí a alguma liderança coisa, tem que, em algum momento, mesmo que não tenha nada, tem que... Os caras estavam esperando alguma coisa Pô, eu senti demais o da vestiário. liderança, né? Senti demais o vestiário. E digo que tem que dizer alguma coisa. É. E o cara faz essa pergunta, me deu uma bola picando. Claro. Né? Pô, imagina, se eu tenho 3 pontos na frente, ou se eu tenho 1 ponto na frente, eu só vou perder o camarada se eu perder. Sim, Porque sim. o outro pode ganhar tudo que ganhar. Desde que eu ganhe junto com eles, eu vou chegar no final com 1 ponto. Não, e com 3 pontos na frente tem que perder e empatar depois. Exato. Enfim, mas aí deu para ser campeão lá. Seleção brasileira, como atleta, todo mundo recorda e lembra até 82, hoje. né? Pá. Se tu cita nome, o nome do jogador, nome por nome dos atletas, uma seleção assim que não ganhou, mas uma seleção que era um futebol Aquilo assim, que nós estamos falando antes. jogava bem. Foi construído para ganhar. Né? Assim, que um monte para ganhar e que faz com performance e as pessoas se sentem emocionadas para ver. Muito tempo depois, ou quando eu fazia algumas palestras, a pergunta era essa. E eu fiz um livro com eles, por que perderam? Eu fiz essa pergunta para cada um dos jogadores nossos. E cada um tem uma explicação. E eles falavam sempre de 82. Na Copa, do Japão, acho que foi em 2002, 2006. 2002, Japão. Que o Filipão 2006, ganhou. Alemanha. Filipão ganhou. Nós estamos falando de 2082, estamos falando quantos anos? 20 anos. Depois. 20. Eu cheguei para fazer a minha credencial para ver o último amistoso da seleção em Kuala Lumpur. Depois íamos para o Japão. Eu dei o passaporte, olhou para assim. Por que vocês não ganharam em 82? Uma senhora, 20 anos depois. E a pergunta, assim, quando eu fui dar um curso, eu fui lá conversar com os treinadores na CBF, estava lá o Tite, estava lá o Mano, o Dunga, o top dos caras. Alguns estavam se formando. Tal. E aí eu 10 minutos que é de 82. Porque você tem 2 laterais, Leandro e Júnior. Eles podiam jogar de meio campo, pela qualidade deles, pela facilidade de jogo. O Leandro e o Júnior acabou jogando depois do meio campo. O Leandro era de uma qualidade que o Zico dizia, esse cara é a maior qualidade técnica que nós temos no Flamengo. Meio campo era o Cerezo, o Zico e o Sócrates. Era divertido. E outra coisa, não era mais de 2 toques. Era 2 toques. Segurasse um pouquinho, tomava uma bronca. Mas aí todo mundo falava a mesma língua, né? Não, muita passagem. Aí te divertia, né? Muita passagem. Era assim, era um divertimento. Aí sim que tinha posse de bola, aí não perdia a bola. E era um time que divertia. Jogar para ganhar. Deu aquela história da Itália, que até hoje, eu acho que o futebol não é uma questão de justiça. O futebol é um jogo. E a bola é redonda, pode ir para qualquer lado. Mas era um jogo para empate. Sim. Enfim, mas era marcante a facilidade. Não tinha mais. Se desse 3 toques na bola. Tá multado. Não. Era multa. Era muito fácil de jogar. E a maioria podia driblar. Ninguém driblava. Era 1-2, 1-2. É legal quando a gente tem esse sentimento. Eu fiz parte muitas vezes assim de times no River Plate, no Inter, de que a gente já sabia o que fazer. Não precisava falar muito. Cada um sabia o que fazer, cumpria a sua função. Não precisava falar muito para ninguém. Sabia que tinha que correr, sabia que tinha que marcar, sabia que tinha que jogar. Se não correr, tomava dura do companheiro também. Exatamente. Tu foi escolhido nesse Mundial o segundo melhor jogador da Copa do Mundo, tendo... Tu já citou alguns, né? Tu citou o Sócrates, o Zico, tinha o Platini, tinha o Maradona, tinha o Paolo Rossi. Não, é que... E tem uma coisa interessante. Nós jogamos 5 jogos. O Paulo Rossi e o Rummenigge jogaram 7, porque eles fizeram semifinal e final. Então eu tive 2 jogos a menos. Né? E ganhei o segundo melhor. O Paulo Rossi ganhou o primeiro, eu bola de prata e o Rummenigge bola de bronze. E eu brincava muito com o Zico, porque eu fiz 3 gols. O Zico tinha feito 4. Digo, se no final do campeonato eu consegui fazer mais gols que tu, tá brava. Não vai ganhar nada, né? Mas enfim, foi uma Copa, egoisticamente foi ótimo para mim. Sim. Ótimo. Mas tu jogou 86 depois? 86 foi uma seleção diferente, porque 82 tinha um time armado, eu cheguei da Itália, o Dirceu chegou junto,
Eu não joguei a eliminatória, porque na época não liberava jogadores. Aliás, foi uma das coisas que eu consegui quando eu treinei a seleção. Eu com o Jorge Salgado, que foi presidente do Vasco até há pouco tempo, Jorge, nós vamos convocar os jogadores de fora e vamos fazer essa coisa virar jurisprudência. Porque eles não vinham. Então nós mandávamos a convocação para a Federação do Atleta, para a CBF e para o clube dele. E o cara não vinha, não acontecia nada. Mas eu insisti, eu digo, nós vamos ter que fazer virar. Alguém vai ter condições de ter o jogador de volta. Então a FIFA, diante disso, criou uma solução. O jogador convocado para o Brasil, se for amistoso, é 3 dias antes. Se for oficial, 5 dias antes tem que se apresentar. Eu convoquei o Júlio César, do Juventus, que é o zagueiro, não veio. Então, assim, criou uma capacidade de chamar os caras para o cara vir. O Romário pediu para não vir, porque tinha jogado 3 anos um em cima do outro. Aí ele foi liberado. Mas o futebol, assim, a seleção brasileira, uma coisa diferente. É diferente. Porque a gente... a coisa mais... E a Argentina também tem isso. Essa rivalidade que existe, que dizem, eu sempre disse muito mais da gente para a Argentina que a Argentina para a gente. Porque sempre que eu vou lá, eu tenho um grande exemplo, tenho Daniel Bertoni, eu tenho Francesco ali, que jogou na França, quase tentei levar ele para Roma naquela época, o presidente do Viola, vou trazer o Francesco, você tem que falar com eles, o cara é caro. Quem mais que eu tenho relação boa com ele? Tentei trazer um zagueiro argentino que jogava no canhoto, altão, estava brigado com o clube, acho que é Huracan, me lembro o nome do time, mas foi o ano passado. E a gente ia fazer jogos lá, eu era recebido pelo Menotti, eu tenho uma relação da Argentina de chegar aos caras de admiração, né, que eles têm por mim, eu tenho por eles, até porque a gente está aqui do lado, tem uma relação. Mas isso como tu falou, né, a rivalidade é muito mais do torcedor, assim, sim, não existe. Tem uma admiração mútua entre Argentina e Brasil que é impressionante. Sim. Eu sempre digo que enquanto os europeus, de modo geral, se prepararam taticamente para enfrentar o sul-americano, principalmente o Brasil e a Argentina, porque tinha muita qualidade, tem muita qualidade que vem. Claro, o Uruguai também, Agostinho, mas historicamente, Brasil e Argentina tem muita qualidade nos jogadores. Então, que eles se preparam? Muito aspecto tático, muita preparação tática. Claro que hoje é diferente, hoje os caras têm jogadores na Europa também com muita qualidade, sim, igual a gente. Mas antes eles tinham uma preparação porque... para marcar melhor. Marcar melhor e fazer com que o time não tenha tanta facilidade de jogar. Isso fez com que eles tivessem... Hoje eles cresceram, mas o início deles... Vamos fazer um esquema tático para que a gente possa ter uma marcação. Neutralizar. Para que eles não possam fazer o que eles podem fazer e deixar os caras livres. Então, na Copa do Mundo de 82, o Gentili marcou o Maradona no jogo com a Argentina. Eu brinco com o Gentili, Portugal matou o Maradona. Eu lembro do vídeo. Lembro do vídeo. E depois marcou bateu, o Zico. Bateu. E marcou o Zico. Mas a gente tinha essas preocupações. Aí, para não deixar a lateral direita vazia, o Bearzot, que não era bom, botou o Oriali para marcar o Éder. Então, eles se fecharam bem, mas tinha uma saída boa. O Paulo Rossi tinha ficado suspenso 2 anos sem jogar. Tá? Aí foi convocado. Os primeiros 3 jogos dele, todos os 3 o treinador tirou. Ele não estava sem ritmo, né? Sim. Aí contra a gente, depois que a Argentina fez gol, contra a gente fez 3 gols. Jogador de área, sabe? De área. 78. Eu já vi que em alguma entrevista tu tem falado de que foi injusto não ter ido. 78 foi na Argentina, né? Sim. Não, na real, tem um histórico antes disso, né? A gente tinha sido campeão 7-5, 7-6, então tinha que ter alguém na seleção, né? Aí o Brandão era treinador da seleção, fizemos o primeiro jogo lá contra a Colômbia, e na volta, empatou o jogo lá. Na volta, ele foi demitido. E assumiu o Coutinho, treinador do Flamengo. E fez nova convocação. Tirou os 4, 5 e tal.
Aí no dia, a apresentação era domingo de noite. Eu tive uma faringite naquele fim de semana. Me apresentei acho na terça. Falei, liguei, tô assim, não, tá bem, vim na terça. E quando eu cheguei na terça, ele me disse a primeira coisa assim, entre em forma, depois eu falo contigo. Aí, teve um coletivo na quinta-feira, e na época eles davam nota para os jogadores. Era transmitido ao vivo pela televisão. O 82 também foi assim. Então, todo jogo era um estresse, né? Porque era um treino, mas tinha televisão. Enfim, e eu fui escolhido melhor do treino. E aí, no jogo do domingo, tem contra um combinado lá, o Vasco Fluminense, uma coisa assim. E eu nem joguei, nem fiquei no banco. Aí, no jogo de volta com a Colômbia, também não fiquei no banco. E eu estou contando isso rapidamente, porque como ele não está mais vivo, fica chato, né? Sim. Enfim, Não, eu perguntei só porque rapidamente. tu podia ter jogado 3 Copas do Mundo, né? Em 78, eu ganhei o melhor jogador do Brasil no Mundial, aqui. Bola de ouro para cá. Em 79, eu repeti a bola. Sim, porque, a ver, se a gente junta a tua carreira no Inter e na seleção, é um momento que é importante na tua carreira, nós vivíamos numa situação, uma ditadura desde 64 até 84. Então nós vimos no meio da ditadura. E eu tive uma pequena discussão com ele. Sim. Um dia depois, aí não convocou mais. Então eu teria jogado 78. Sim. Mas a hora que eu estou em 82, perfilado cantando no Nacional, no jogo com a inauguração contra a Rússia, todo esse filme passou na minha cabeça. Bom, a Argentina estava nesse momento também da ditadura, né? Na Argentina. No meio do Mundial. Também viveu esse momento político. Difícil. Difícil. Eu não podia falar nada. Não se podia falar nada. Bom, eu não era nascido, mas... Mas era complicado. Quem falou pagou uma coisa, né? E aí, em 82, eu vi esse filme todo, passou todo esse filme. Eu tenho que jogar por aquela Copa e por essa. E talvez aí tenha tido eu usei uma motivação a mais. E talvez isso tenha feito eu ter ganho essa bola, segundo jogador na Copa. Né? Agora, a gente passou pelo Inter, seleção brasileira, e agora para fechar um pouquinho, tu não consegue caminhar em Roma? Não consegue caminhar? Consigo. Quadril dói um pouco. Mas pela Rua de Roma não consegue caminhar. Os caras, a vantagem da Itália... Porque a tua história lá é impressionante, né? Foi boa. São duas Copas... Foi boa. Campeonato italiano, Scudetto. Eu cheguei lá em 80. A Roma tem 2 na história. Sim. Tu ganhou tu ganhou 2 Copas, né? Esse Gary, Roma tem 3 agora. Teve lá um na época da guerra. Sim. Nos anos 40, teve aquele nosso e depois teve o Capello. A diferença dos jogos do nosso time e a do campeão depois é que o time que foi terceiro título, o time era uma seleção mundial. Pô, tinha Batistuta, tinha Totti, tinha Cafu, tinha Antônio Carlos, tinha Aldair, tinha Emerson. Foi um investimento altíssimo. No título que nós primeiro ano para ter ganho, que eu falei só do gol anulado, mal anulado, só tinha a minha contratação em relação ao ano passado, porque só podia ter um estrangeiro para o time, só um, e eu era o único. E depois, 2 anos depois, para o Scudetto, aí teve o Puraz, que era o austríaco. Mas assim, então, imagina, a gente chega lá em 80. Aí nos tira esse campeonato. Então foi desculpa te interromper, mas foi um dos primeiros brasileiros a chegar na Europa, né? Primeiro na Itália. O mercado italiano estava fechado, porque tinha dado uns problemas, os caras fecharam, acho que desde 78. Abril, nesse ano aí eu fui. E foi o Dirceu também para o Verona, e foi 2 jogadores, o Luiz Silvio e o Poiani, para os times do Avelino, o Ari foi, mas eu fui um dos primeiros. E eu também fui, na minha cabeça, eu tinha que ir bem, porque eu queria abrir portas dos brasileiros, claro. Eu tinha que ir bem. Então, essa passagem, chegar em 80 e ser... aquele título era nosso, porque esse tem um gol mal anulado, que eu já falei. E nós ganhamos a Copa, ficamos em segundo lugar, e ganhamos a Copa Itália, sendo que a Copa Itália, que é a Copa do Brasil aqui, a semifinal foi contra quem? Contra a Juventus. Lá, onde nos tiraram a campeonato, e nós ganhamos 1-0. Já tínhamos empatado em casa, ganhamos lá. Foi uma revanche, né? Imagina, foram já mordidos, né? Os jornais fizeram. Puta, aí teve jogo depois com o Torino e fomos campeões. No ano seguinte, eu machuquei, o Bruno machucou, o Conte e o Prusso. Chegamos em terceiro. No terceiro ano, a gente foi campeão.
depois de tanto tempo, depois de 40 anos. E no 4º ano, a gente foi vice-campeão, campeão da Copa Itália e perdemos a final contra o Liverpool nos pênaltis. Essa que tá jogando agora a Champions League. A Champions League não, a Liga dos Campeões. Agora, tu foi, ganhou, pelo que a gente viu aqui, ganhou muitos títulos individuais, mas muitos. Sim. Tu acha que naquela época tu era um dos os melhores jogadores do mundo? Olha, Tu acha que poderia ter recebido algum prêmio? é que o prêmio, aquela bola de ouro que dá hoje, não era dado naquela para jogador sul-americano. Só ganhava europeu. Essa disputa que tem de bola de ouro, que sabe que o Messi ganhou bastante, que o Cristiano Ronaldo ganhou, que o Ronaldinho, não era dado para jogador sul-americano naquela época. Só para europeu. Depois é que se abriu essa possibilidade. Porque é justo o cara jogar na Europa, independente do país dele, tem que, se o cara for melhor. Mas eu teria ganho pelo menos uma ou duas, que eu tinha uma fase... Outro que merecia ter ganho era o Totti. Nunca ganhou. Porque a Roma nunca chegou a ser final de uma Copa. Né? Então, da Champions, né? Mas ele é uma injustiça também não ter ganho nada em termos de Europa, porque ele jogou muita bola. Totti, né? Bruno Conte também, Bruno Conte é um fenômeno. Então, sim, mas é que eu acho que tudo depende daquilo quem tu tem do lado. Ninguém joga sozinho, né? Até porque se a bola ser para lateral, eu não posso dar lateral para mim, alguém tem que dar a bola para mim. Eles só na rua, né? Mas eu sempre tive um cuidado de não valorizar muito isso, porque chega no lugar, tu começa a ganhar, o time não ganha, aí te valoriza tudo em cima de ti. Eu sempre tive um cuidado de dividir, porque eu era estrangeiro, eu estava chegando num país que eu não conhecia, mas eu fui muito bem tratado. Eu tive agora em outubro do ano passado, meus 70 anos eu fiz lá. Aí o Bruno Conte, convidei o Bruno para festejar comigo. O Bruno é uma figura irmãozaço. Eu fiz grandes amizades. Mas lá, a diferença, Dália, é que você mata aqui tem que matar um leão por dia. Lá você mata um só, você fica reconhecido. É verdade. Isso é uma coisa que é cultura? Que cultural. Cultural. Aqui todo dia te cobra. Aqui parece que o que tu fez vale, depois não vale mais. Às vezes tem uma inveja disso. Quer dizer, então, o importante é que eu lido bem com essas coisas, porque eu devo estar fazendo há 22 anos, eu faço análise. Então, análise eu não faço mais, é todo dia, agora eu estou fazendo só 2 vezes por semana. Então eu consigo entender um pouco essas coisas, e me ajudou muito, e me ajuda na condição de treinador. Sim. Para saber, né, o emocional, como é que estão os jogadores. E eu sempre tentei, às vezes não consigo, ter um trabalho forte mental no time. Tu acha que o lado mental hoje... Não, acho não. É o craque do time para mim. 70%. O craque. E tu tem que começar lá embaixo. Porque o garoto sai de uma favela que ninguém sabe quem é. Ele vai lá com 16, 17 anos, 18, e de repente falta alguém, ele é colocado num Grenal ou num jogo importante. E ele faz um gol. A cara dele e o gol sai nos jornais de televisão. Aí no outro dia ele está pegando o ônibus, porque não tem carro. E as pessoas estão olhando para ele, cumprimentando ele. Essa ascensão social, ela é muito brusca, muito. Então tem que ter uma preocupação lá embaixo com o gurizada. E não se tem. Tem que ter a preocupação com bons profissionais nessa área. O futebol te dá essa possibilidade, mas também é difícil a gente se comportar, porque sempre falamos, né? Mais difícil do que chegar é se manter. Claro. Hoje, de repente, quem ganha 30, 40 acha que é rico, acha que já está feito, entendeu? Sim. E daqui a pouco o dinheiro vai embora, rapidinho. E por isso que tem que ter... Hoje tem muita mais coisa que envolve o futebol, que complicam. Pode complicar a carreira ou não. Sim. Até a família, tudo. Empresário. Tudo. Pode avalancar a carreira ou jogar para baixo. Tem que ter, por isso que eu acho que esse trabalho de aconselhamento para a gurizada, acho que os clubes tinham que se preocupar um pouquinho mais com isso, né? Bem mais com isso, né? Porque tem que se preocupar que você apresenta um clube, fica 3 anos ou 4 anos e tal, mas você tem que deixar essa base para que outros façam isso. Porque já se perdeu tantos jogadores, mas tantos com qualidade, mas tantos jogadores, por não ter dado a eles uma condição de se desenvolver, né? Aceitar, um suporte, alguma coisa. Suporte para aceitar um pouco mais aquilo que é
a realidade dele naquele momento que ele deixou de sair. De repente, ele saiu lá de uma condição difícil, de repente ele está com um carro novo. E isso muda na cabeça. Aquela coisa que vai dormir no carro, não comprou apartamento, Os treinadores antigos não deixavam. vai dormir no carro. Na época, os treinadores, não, vai comprar apartamento ou terreno. Mas hoje ninguém segura, né? Mas eu acho que os clubes tinham que ter essa preocupação. Vamos para fechar, Falcão. Depois tem um joguinho de carta, mas é rapidinho. Eu inventei um joguinho de carta, momentos importantes da tua carreira. O teu passo pela TV como comentarista, tu aproveitou, curtiu, Sim, muito. se divertiu, Muito. tu ficou muitos anos com um cara que hoje é um dos maiores referências, né? Que foi o Galvão. Galvão é top. Trabalhei com vários, também. O Kleber também, um cara fantástico, o Luiz Alberto, trabalhei com gente boa. Assim, ó, eu sempre me preparei para as coisas que eu ia fazer. Quando eu ia para uma Copa do Mundo, que eu fui em 98, fui em 2002, 2006 e tal, eu sempre procurei com alguns amigos italianos me informar sobre determinados jogadores. Por exemplo, o Brasil caiu no grupo de Bélgica, de Croácia e de Dinamarca. Eu conseguia tudo desses 3 times com esses meus amigos. Tem jogador que machucou, vai jogar. Então quando eu ia para o comentário, eu tinha muita consistência para falar sobre isso. Então era um preparo. Não era, eu escrevia quando o escanteio o time fez, cartão amarelo, eu escrevia. Eu tinha na minha frente até para coisas que o cartão não era comigo, era com o Arnaldo, muitas vezes, ou com o Wright, ou com o Renato, mas eu tomava nota quando escanteio teve, porque era uma maneira de mostrar que o time adversário teve 6, nós tínhamos só 2 escanteios, então não está legal. Não está chegando, então, não tem muito a bola. Claro, eu usava muito essas coisas. Eu não ia assim para o jogo sem preparo. Eu escrevia, e outra coisa que preocupava a pronúncia dos jogadores. É difícil isso aí também. Então eu disse, como é que é? Então me manda aqui como é que se pronuncia. E aí, em vez de mandar na pronúncia. Manda o áudio. Puta. Então eu sempre gostei disso, mas sempre me preparei. Eu não ia para o jogo assim de mão banana. Para mim foi um difícil mundial, que eu fui convidado pela Globo também. Sim. E tinha 4 jogos por dia. O primeiro jogo era às 7:30 da manhã. Então a gente acordava no hotel, assistia o jogo, anotava e tal, para poder falar depois à noite, que era todos os dias programa, né? Eu tive na Fox, em 2014, eu tinha um programa às 10:30, todo dia, 40 dias. O que eu fazia? Não adianta eu falar só de futebol, porque das 10:30 da noite, das 10 da manhã às 10 da manhã, eu já tinha falado tudo. Então eu tinha que sacar alguma coisa diferente, um entrevistado diferente. E eu lembro de um programa que eu fiz com o Mário Sérgio, que foi... Fala do Mário, que o Mário era irmão. Mário, fui eu que trouxe ele para o Internacional. Essa história acho que é interessante, porque eu estava em dezembro jogando futebol lá no Rio, de futebolzinhos sociais. Estava jogando e disse, pô, onde é que tu anda? Pô, tô na Argentina. Ele jogou no Rosário Central. Rosário Central. Jogou no Rosário. Como é que tá? Não é legal. Quer ir para o Internacional? Pô, tá bom. Assim foi a sua conversa. Mário era uma figura, né? Para quem não conhece o Mário, era muito polêmico, mas muito assertivo, né? Ele era um cara... Falei com o presidente e o diretor, era Marcelo Medeiros e Gilberto Medeiros. O jogador que sempre traz para cá. Quando eu falei o nome, você tá louco. Pela fama do... Pode trazer que eu seguro. Vocês são 2 caras sérios, vocês vão pagar em dia, não vai ter bronca, e eu seguro. Aí trouxeram o Marcelo. Eu peguei o Mário no aeroporto, vamos conversar. Aí veio para almoçar no Jockey Club, que ele gostava de cavalo, de corrida. Aí deu um histórico do Rio Grande do Sul para ele. História que é assim, a imprensa... Eu vou te pedir 2 coisas, uma só, disse para ele. Ele ficou o quê? Ele me agradeceu muito, ele estava mal lá, não estava bem. Sim. E eu dei um negócio para ti. Primeira bola que tu pegar, tu vai fazer um favor para ele. O quê? Tu vai partir para cima do lateral, vai no fundo e cruza. Porque se tu não fizer isso, vão te chamar de Armandinho. Porque os caras chamam de Armandinho, os caras vêm buscar o jogo ali, é Armandinho, né? Que é um modo crítico, né? Então ele pegou as 2 bolas e foi no fundo, uma facilidade, né? Cruzar. Agora não precisa mais disso, só vem armar aqui. E ele dizia assim, quando ele trabalhava, ele nunca treinou tanto na vida. Ele disse, olha, eu treinei esse Gilberto Tico, que era preparador físico. Se eu tivesse conhecido esse cara mais novo, eu estava jogando na Europa há anos. Porque o time tinha muito, tinha uma diferenciado.
Ele não tinha o que se tem hoje, as facilidades que se tem. Esse jogador vai estourar a perna, é o CK, é não sei o quê. Sim, hoje tem muita mais coisa para... Olhômetro ele tinha. E o Mário Sérgio, porra, ele treinava firme, o Mário adorava, o Mário puxava fila. Então, é um jogador que eu lembro com carinho dele, porque a gente fez um ano no Campeonato Brasileiro. Eu tive ele como treinador. Pá, louco total. O primeiro dia que chegou, me chamou no hotel. Eu já acho que contei essa história. Que eu tinha tido uma discussão com o Tite. O Tite saiu. Ele era muito amigo do Magrão. Eu tinha trabalhado com o Magrão. E aí o Magrão me disse, pô... O Magrão, que hoje é dirigente. Esse, que tá no Inter, que jogou comigo. Tem uma história dos dois maravilhosos. E me chamou no hotel, tava o Magrão e ele me sentou na mesa. Tava comendo chocolate. O cabelinho dele. É baixinho, né? O que tinha de cabelo? É? O que tinha. O que tinha de cabelo. Ele me disse, gringo, não quero saber o que aconteceu para trás. Quero saber o que vai acontecer daqui para frente comigo. Falei, nada, professor. Só quero jogar. Tu vai jogar. Mas na primeira que fizer para mim, tu vai ter problema comigo. Ele é direto, né? Mas isso aí foi o que me deu... Cara, quando o cara é honesto, direto, sincero, eu que preciso de jogadores para jogar pelo treinador. E depois tive uma relação muito boa com ele. Muito boa. Ele é um cara diferente. Muito boa. Ele era comentarista. Aí deixou de comentar a Band e foi treinar o São Bernardo. São Caetano. E quando ele estava na televisão, ele metia um pau no Magrão, que ele não gostava muito. Mas ele tinha um pau na Crística Magrão. Aí, quando ele foi treinar o São Caetano... Tava lá Magrão. Aí o Magrão foi falar para ele, o senhor não gosta de mim, o senhor fez vários, eu não vou pedir para sair. Não. Como comentarista eu não gostava, como treinador eu te quero. Ele é louco, cara. Ele é louco. Mas é um cara diferenciado, inteligente, via futebol com uma facilidade absurda. Legal. Mário Sérgio, pontas e para. Vamos pro joguinho das cartas? Sei lá. São momentos, se eu escolhi uns momentos... Eu jogo bem momentos... canastra, mas não sei como é que é isso aí. Isso aqui são momentos que eu acho que são importantíssimos, ou pelo menos eu acho, né? Eu penso para responder ou vou de intuição? Tu mostra aí na câmera e responde. Esse aqui nós já falamos, né? Esse momento. Sim, 7-9. Aqui? Com a faixa. E com a... levantando. A pesada a taça? Essa taça está no museu lá. Tá, bonito. É, bonito. Tá bonito, 7-9. Uruguai? Nacional? Libertadores. Esse aqui foi o jogo no Beira-Rio? Foi no Beira-Rio? Foi teu último jogo, né? Com a camisa do Inter? Não, eu tive lá, o jogo de volta. Isso, né? Esse aqui é de volta? É esse? Esse jogo que foi interessante, porque esse jogo aqui, enquanto o Nacional, aqui foi 0-0, nós jogamos todo o tempo atrás, e no jogo de lá tinha um jogador de meio campo que era não me largar, tá? O de Espárrago. Espárrago ou Esparta? Espárrago, que jogou no Real Madrid. O Nacional é um time muito bom, o goleiro agarrou tudo no jogo de volta. O Rodrigues, né? Acho que o Rodrigues. Depois jogou no Santos. E nós perdemos 1-0, o do Vitorino, depois foi pro Calha, no cruzamento, mas aqui não tínhamos Valdomiro. Jogou lateral Claudio Mineiro voltando também. Mas foi assim, o campo não tinha a menor condição de jogar. Porque era preto, não tinha grama. Foi no centenário? Era preto, era terra. Não é que tinha grama e tinha alguns pontos de terra. Não tinha, era tudo preto. Chão de carvão. E a gente perdeu 1-0. Esse foi o teu último jogo, né? Com a camisa do Inter. Esse foi lá, sim, foi o último. Mas eu tinha no meu contrato esse que eu meti, quase eu me quebrei, porque eu meti o pé duro que a bola, porque para evitar que disse, já estava vendido, então não mesmo. Eu meti a pé. Para mostrar o contrário. Meti. E esse jogo, se a gente fosse para um terceiro jogo, seria fora de Porto Alegre, eu jogaria, estava no meu contrato que eu quis botar. Se tiver terceiro jogo, eu vou jogar. Essa foto eu acho que é emblemática. Ah, sim. É. Ajudei a construir um pedacinho ali do Beira-Rio. Nada disso. Essa foto é emblemática. Tinha, né? Sim, quando eu cheguei aqui no Inter 2008, mostraram essa foto, né?
E alguém mandou para mim no Instagram, lá, onde o parente desse senhor que estava do lado aqui. Esse aí? Aquilo me ajudou para fazer um pouco de condicionamento físico. Para a perna? É. Bom, a gente já falou isso aqui, mas eu achei que era importante. Sim. Com Foi igual contra a Itália, isso aqui. com a camisa brasileira. Tem um amigo Na meu que seleção? diz assim, um médico, o Toledo Pito. Eu digo, doutor, mas essa veia saltar, porque ele é cirurgião vascular, cuida de veia. Essa veia que não pode, eu vou morrer, não. Quando você faz um gol desse, quando essa veia e a coisa de felicidade, não morre. Isso conta o jogo contra a Itália. O segundo gol, que poderia dar a classificação para a semifinal. Esse aqui nós já falamos também. 2011. Tá legal. Porque o Juan que eu tirei, eu dei uma barata, não, vou ter que mexer, tá? Não, tá tudo certo. Olha a vibração dele aqui do Juan. Fábio, provador físico. Mas de repente a gente não. O torcedor não esquece, não, mas deixa de lado de repente essa conquista. Mas essa conquista, Sim. a gente vale destacar e ressaltar de que foi o último jogo no Olímpico, né? E no meu caso, quando eu entrei, eu sei que é o Julinho Camargo, que tem É o Julinho. Parceiro. Eu falo de ressaltar porque quando eu entrei, tá só tinha perdido o primeiro turno. Tinha que ganhar o segundo para ir para o Supercampeonato. E o segundo teve aquele jogo, foi 3-2, né? No 3-2. Bom, isso aqui nós já falamos. Isso aí nós já falamos. Foi a última passagem Sim, do Inter, dos 25 dias. A história foi pesada. Foi o... A gente nunca imagina, O presidente era o Pífero, acho que. Obviamente tu te criou praticamente no Inter. Mas eu sempre digo... Mas foi um momento mais oscuro da história do clube? Porque eu te digo assim, ó. O que eu te digo é o seguinte. Eu acho que não é nem falta de respeito com o que eu fiz como jogador. Eu esqueço isso. Foi falta de respeito ao treinador, mesmo que nunca tivesse jogado internacional, nunca tivesse a sua história. Porque a história não tem que ser, ela não tinha que ter sido assim. Se o time, não dá para você imaginar que em 25 dias você vai mudar um time, né? Se você esquecer a parte de jogador, não dá para trocar, tá? Ou não se deve trocar. Mas se vem o fato da história do treinador, as pessoas, inclusive, quando eu jogava, assistiam lá em cima e batiam palma, o dirigente. Sim. Isso aqui foi um absurdo. E um amigo meu disse, Paulo, tem noção do que é 25 dias? Eu digo, não. O que eu fiz? Eu peguei pro Joãozinho, que era preparador físico, Sim. até hoje lá o João, e o João, faz um favor para mim, depois que eu saí, quanto tempo eu tive o time na minha mão? Não na tua, parte física, só eu com o time. Deu 11 horas. Nesses 25 dias. E tu conta a viagem, conta a parte física. Quer dizer, e o amigo meu, tu pega um ônibus hoje, aqui, um ônibus na rodoviária de Porto Alegre, vai até Curitiba. Quando chegou em Curitiba, é o tempo que tu treinou. 12 horas, 11 horas. Mas pode ficar tranquilo que a tua história no clube Mas isso aí foi duro. Eu vou... tem duas aqui, ó. Vamos primeiro com essa aqui. Esse foi o gol, né? Escurinho. O balãozinho. Grande escurinho. Tu falou, tu contou pra mim que tinha uma jogada preparada com ele. Né? Era essa. Não exatamente essa de cabeça, mas era uma bola que eu pegava na intermediária, pela meia direita, e eu olhava para ele no treino. E ele fazia o movimento de entrar para dentro da área, aí o zagueiro acompanhava e ele saía. Nessa hora eu tinha que ter o time certo para meter a bola para ele. Metia em parábola. Por que em parábola? Porque se eu boto a bola direto, não é o tempo de eu chegar. Então eu estava em parábola, que era o tempo de eu chegar para ele preparar para mim e eu chutar. E fazíamos direto nos treinos. E o nosso pessoal, o nosso parceiro, falou, de novo, jogada. Deu certo 2 vezes. Uma que ele deu para mim, chutei na trave, e essa que foi o gol. Esse foi um golaço. Demos 6 ou 7 toques e a bola caiu no chão. Quando o Figueiredo bota a bola pro Dario, a bola não cai mais no chão. Tu acha que isso daria para fazer hoje? Ou tu já toma uma voadora na primeira? Tem risco, né? Porra, Risco. Que golaço. Essa é a última, né? As primeiras fotos que eu fiz na Itália. E lá atrás tem história, né? Porra. Tal do Coliseu.
coisa mais impactante assim que eu vi quando eu... Porque o Coliseu, assim, tu sai de uma rua, aí tem uma praça, à direita do prédio onde o Mussolini faz os seus discursos, aí tu pode ir para a direita do Coliseu, ou para a esquerda. Tu vai para a esquerda, quando tu vira à esquerda, tu dá de cara com ele. Aí é um negócio de emocionar, direto o Coliseu, assim. Que monstro aquele estádio. Sabe que eu conheci Roma 4 dias. Fui com minha mulher grávida da minha primeira filha. Não me perguntei por que a gente escolheu Roma, mas foi para Roma. Escolheu bem, né? Fomos para a fonte lá, Fontana de Trevi. jogar moeda. Mas que ano foi isso? Pô, minha filha nasceu em 2006. 2005 Foi nasceu minha filha. Depois foram campeão. Não, 2006 nasceu a Martina. Eu fui no 2005. Foi campeão em 2006. Não, eu fui campeão da Libertadores 2010. Mas 2008 eu cheguei no Inter. E quando jogou a moeda pediu o quê? Não lembro naquele momento. Não lembro Não naquele dá pra momento. lembrar. Mas a minha mulher estava grávida. Então acho que eu vou ter pedido Alguma alguma coisa coisa com isso, para Tudo corre bem. a gravidez e tal. Mas a gente foi para Roma 3 dias. Eu achei sensacional. Aquela... E a comida? E o vinho? Aquela... Vinho, não, claro. Não bebia naquele momento. É que hoje está Naquele- bebendo, né? Porque o seu vinho Hoje bom sim, é esse. hoje já melhorei um pouquinho, né? Mas a comida é sensacional. Quando Eu cheguei- tenho passaporte. Como se diz? Io? Eu tinha o passaporte italiano. Sim? Você é italiano? Metade italiano, metade E argentino? eu sou italiano. Não. 30% italiano, 30% argentino e 40% brasileiro. Exatamente. Os argentinos não me queiram. Não, os argentinos vão ouvir isso aí, vão... Vamos fazer 40 lá e 30 aqui. Pô. É. Mas eu sou brasileiro também, né? O Brasil me acolheu muito bem. É, sim. O brasileiro, o filho brasileiro. Sinceramente, um carinho muito grande. Que idade ele tá? 8. Não vou fazer a pergunta que todo pai que não teve filho faz, né? Você vai ser... Não vou fazer, né? Porque é chato, hein? Não obrigo, né? Mas tá jogando. É canhoto. E ele diz assim, tomara que não use por teu, olha aqui, ó. Se tu jogar 30% do teu pai, não dá, né? Eles dizem isso. Não, mas aí não. Né? Aí tu manda aprender o que cara tá dizendo, né? Não, aí tomara que seja melhor, né? Mas é canhoto, vamos ver se ele gosta. Vamos para a última parte. Não te incomodo mais. Vamos lá. O quadro tá velando, são coisinhas rapidinhas. 3 momentos especiais da tua carreira. Bom, exatamente o título em Roma. Seleção de 82, mesmo não tendo ganho, foi um espetáculo. E o título internacional, que eu não sei qual dos 3 eu vou escolher, mas talvez escolha o de 79, embora talvez não tenha sido o melhor. Mas 79 era um time completamente reconstruído, e do time de 75 tinha apenas Valdomiro e eu. Então, talvez o de 79. Até porque foi... Podia falar 75. Mas foi invicto também, né? Invicto, em 75 também foi um título importante, que o Rio Grande do Sul nunca tinha ganho um campeonato, 70 ganhou, foi o 76, mas eu vou de 79. Até porque nem se pensa hoje em campeão invicto, hoje é difícil repetir essa... Então, é difícil. Muito difícil. Um momento difícil, mais difícil na tua carreira? Olha, eu não tive grandes momentos difíceis, mas assim, talvez eu queria ter jogado a final contra o Liverpool em condições melhores. Que eu levei uma entrada no joelho. A semifinal foi contra o Dundee. No primeiro jogo eu não joguei, não consegui entrar em campo. Perdemos 2-0 lá. Aí fomos jogo de volta. Nós fizemos uma injeção no joelho para jogar. Para poder jogar, joguei e nós ganhamos 3-2 e fomos à final. Só que na final eu fiz de novo a injeção, só que a final foi para os tempos suplementares. Foi 1-1 e foi mais 30 minutos. Aí dificultou. Eu não conseguia andar mais. Conseguia andar mais. E aí a gente perdeu nos pênaltis. Então foi um momento duro, difícil. Gostaria de ter chegado em melhores condições. E também o primeiro título lá que realmente nos tiraram, né? Tem até um documentário mostrando que o gol que nós fizemos era válido. O que mais? Posso falar desses 25 dias também, que foi muito, muito marcante. Né? Sim. 25 dias num time, fizemos 5 jogos em 25 dias, com viagem. E foi Palmeiras,
Saímos contra a Ponte Preta, que era o segundo melhor mandante, voltamos contra o Corinthians, saímos contra o Cruzeiro do Mano e enfrentamos o Fluminense em casa, sem ter condições de treinar, né? Mas tu fica tranquilo, essa é a minha opinião, né? Porque eu cheguei em 2008 no Inter e eu já conhecia a história do Inter, mas obviamente meu pai assistiu, falava de Ti, falava de Sócrates, falava de Rivelino, falava de toda aquela... Dos maiores também, Rivelino. Falava de toda aquela turma. Pode ficar tranquilo que nada mancha a tua história com o clube, né? Essa é a minha opinião. Sim, que bom. Eu tô te falando. A minha Nada relação, vai manchar. a minha relação com o clube é muito mais com Até a porque- torcida, né? O Falcao, se tu pergunta para um torcedor do Inter, se tu não é o maior, tá entre os maiores. Então tu pode ficar tranquilo. Isso é reconhecimento. Eu sei que a gente, ou tu, mas esse reconhecimento é legal. É isso É legal. é Isso que eu que fica, né? assim, a minha relação é com o torcedor, né? Isso que fica. É isso que fica, porque o torcedor é aquele que eu sempre falo, né? Quando eu estou treinando gente aqui, ó, antes de começar o jogo, pensem naquele torcedor. O jogo é 9h30 da noite. São 9 horas agora. Os caras chegaram às 7 horas no estádio. Foram trabalhar e vieram para ver vocês aqui. Então, eles vão dormir 2 da manhã. E são operários. A hora que faltar um pouquinho de força, pensem nesses caras que estão lá em cima torcendo por vocês. Porque tem que pensar neles. Eles é a razão de tudo, né? É verdade. Isso é o que eu digo. Eles são o torcedor é a parte mais importante do futebol. E eles têm que ser valorizados. Né? 3 maiores. Bom, aqui eu acho que vai ser difícil. Que não jogaram comigo? Não, que jogaram contigo. É difícil. Teve a oportunidade de jogar, é difícil, né? Deve ser muito E difícil. eu vou dizer 3 que não jogaram. Tá. Posso? Não vou falar o Pelé, porque aí é obviedade, né? Rivelino. Dos que eu vi jogar, só brasileiro, não? Não, pode ser qualquer. Então, aí eu tinha que dar uns 25. Se quer citar só brasileiro, pode citar. Rivelino. Eu vi Garrincha. Eu vi Dirceu Lopes no Cruzeiro, porque não viu, era um negócio. Pegar uns europeus. Pegar um aqui do lado, Pedro Rocha, jogou no Uruguai. Outra de uma qualidade escandalosa também. O zagueiro Baresi. Parece. Para não falar do Figueiredo, que jogamos juntos. Tem. Olha, Zidane. Tem jogador demais, né? Demais, assim. Tem. Mas acho que daria para fazer um meio campo, né? Hoje em dia. E eu, você, o Fernandão, se estivesse aqui, quem mais que não botaria no meio? Tu, Fernandão, eu. Alguém para marcar ou não? A gente vai ter a bola, né? Sim. Tu que escolhe. Eu escolhi 3, escolhe 1. O Carpegiani? Pô, fechou? Rubem Paz? É meu ídolo de infância, Rubem Paz. Mas por a quê? gente vai ter que sair para ele entrar, né? Tá, mas Não, a deixa gente ele- sai, deixa- não deixa tem problema. Por ele não tem problema. Paulo jogava muita bola. É? Paulo César era um absurdo. Vamos colocar ele? Claro. Mas a gente tem que ter a bola, ninguém marca, né? Não marca o Paulo. Não, fechava o espaço, só fechar. Só marcar. Colocamos o Figueiredo lá atrás, É o gringo. Lá o atrás. Índio. Tem um monte, né? Tem um monte. Marinho, O Inter tem um monte. Marinho, jogando no Barcelona. O Marinho foi o cara que trouxe pra gente a linha de impedimento. Ele trabalhou com o Rinus Michel, que foi o treinador da Holanda, aquela grande Holanda, que fazia uma marcação, um negócio, uma pressão. Ninguém faz, na minha avaliação, até pouco tempo, melhor marcação sob pressão do que os holandeses. E tanto é que o jogo o Marinho me contava isso. Brasil e Holanda em 74. Ele dizia assim, olha, Paulo, quando ele assistiu na Holanda, tinha Cruyff, tinha Nesk, tinha Kroll. Esse Paulo, a gente pegava a bola, não tinha como. Ou chutava, tomava gol, porque era uma pressão absurda. E quando eu fiz uma palestra para os guris do Internacional, muito tempo atrás, eu mostrei uma jogada do Uruguai contra a Holanda, em 74. Levantou a bola no meio campo. A bola veio o Pedro Rocha, uma elegância para dormir no peito, seleção Uruguai. Bota na coxa. Quando ele abaixa, tá o time inteiro da nossa. Inteiro, uma pressão absurda.
Então esse time, e aí eu coloquei, algum time do Brasil pode fazer isso aqui? Não, tem que fazer. Vou mostrar para vocês quem fez. Aí mostrei o Internacional no 75 ou 76, que fazia essa marca, 76, que fazia essa saída. Porque o Marinho, que trabalhou com o treinador da Holanda, que fazia isso, veio e nos trouxe essa saída e essa marca, principalmente a falta lateral, para fazer linha de impedimento. Hoje não dá para fazer mais, porque o Bandeira não levanta, mas na época saía. E o Marinho trouxe. Então o Marinho era um jogador de altíssimo nível. O time mais difícil que tu já enfrentou? Time difícil que tinha naquela época, na tua época. Pode ser na Itália ou aqui no... com o Inter. Na Itália era Juventus. E aqui é o Grenal, né? O Grenal. O Grenal é um jogo mais difícil, né? Porque pelo que está em torno, né? O clima. Sim, o que cheira, né? Um jogo normal, não tem nada de normal, é um jogo igual aos outros, mas só que tem a cobertura diferente, né? A imprensa dá uma atenção. 2 semanas antes já começa a falar de Grenal. E às 8 da manhã começa a falar. O Grenal é o Grenal, né? E aí tu perde e não consegue sair na rua, tem que ficar em casa. Se tu ganha, dá para sair um pouquinho. Porque em Porto Alegre é assim, né? Quem não entende isso, não pode jogar o Grenal. Não pode fazer parte nem do Grêmio nem do Inter. E o Grenal Quem não entende que tem que ganhar o Grenal, do jeito que for, que tem que ganhar. Aí sim não adianta jogar bem. Jogar bem e perder, Grenal, aí... O Grêmio sempre é complicado. Aí. Tem história, tem jogadores interessantes, o Grêmio tem muita história também. Então talvez eu escolheria esse jogo. Claro, sair daqui para jogar contra o Flamengo no Rio. Sim, a torcida que é do benefício em gol claro. Olha, não é fácil, né? Tu teria feito alguma coisa diferente na tua carreira? Alguma decisão que tu tomou? Sabe, acho que não sei. Assim, já respondendo prontamente, deve ter tido, mas eu não me vem assim, uma situação assim de... Alguma coisa que tu faltou fazer na tua carreira? Eu ainda quero ser treinador, porque tem algumas coisas assim que ficaram meio que engasgado, né? Apesar de ter tido essa histórica aí do lado da seleção, Bahia, do esporte, que eu tive mais chance, mais tempo para trabalhar, né? Porque em 2011 eu fui demitido nós estávamos em quarto, acho que nós estávamos a 3 ou 4 pontos dos 4 primeiros. Eu não lembro muito bem o momento. Foi depois do jogo Fluminense, né? Não, o Fluminense foi... eu sei que nós não tinha Oscar e Juan na seleção, tinha Andrezinho machucado, Andrezinho era do Grenal. Não tinha, era meio time. Nós, acho que perdemos para o Vasco no Rio. Eu sei que nós estamos numa situação de início, 11ª rodada, não, quando nós perdemos para o Ceará em casa, o gol que fez o gol lá do Mundial do Internacional, o nome dele. Não. Meu nome é o gol. Com o Ceará? Não lembro. Vou lembrar, ele fez o gol, e os indicadores, mas só jogou internacional, né? Mas perdeu, aí no outro dia me demitiram. E acho que foi isso. Estava a 4 pontos do G4, né? Porque hoje valoriza tanto o G4, né? Pô, gente, quando jogava, era campeão. Hoje, se chegar no Libertadores, está maravilhoso. Sim. O raciocínio é um pouquinho diferente. E aí foi isso. Acho que você estava sem esse time, metade do time. E isso, acho 4 pontos do G4, sem esse meio time. Acho que foi isso. Algum jogador que tu vê que se assemelha um pouco ao teu estilo? Que tu vê parecido? Igual? Eu gosto do Tony Kroos. Eu gostava muito de Cerezo. Cerezo é um negócio... Até que eu levei ele para Roma jogar, porque comigo ele era um cara diferente, né? Era 1-2, e corria muito, tinha muita condição física. Eu gosto do Tony Kroos, mas assim, a diferença é que eu comecei como volante e eu cansei de jogar como zagueiro atrás. Porque assim, quando a bola vinha pelo lado direito, que o Cláudio, o lateral, apoiava, e a gente tomava um contra-ataque por aquele lado, o Figueiredo, eu conversava com ele, eu tô aqui, para sair é mais difícil. Tu sai, eu fecho. E fazia isso. Hoje, tu sai. Hoje é muito comum o volante sair. E eu achava sempre muito mais fácil quem tá de frente sair, eu fechar. Sim. Então eu jogava, podia jogar. Joguei um Grenal de zagueiro também, com a unidade de motor. Então eu tinha
essa capacidade de defender e chegar na frente. Eu gosto do Tony Kroos do meio para frente, acho que marca também um pouco mais. Poderia falar de quem? Do Redondo, que jogou muito também, né? Tem tanta gente. O filho dele joga hoje. É. Agora foi pro Inter de Miami, mas é muito parecido com ele. É muito parecido. Joga na mesma posição. Bom que ele não. É bom. Foi revelado na Argentina Júnior. O Inter de Miami comprou ele. Vai jogar com o Messi e com o Suárez. Foi lá. Tu te vê hoje assim, aonde tu te encaixa, em qual time tu te encaixaria melhor hoje? Futebol brasileiro. Para jogar ou para treinar? Para jogar. É difícil, né? Acho que tem 3 times aí, na princípio, né? Ou 4, para falar de Atlético Mineiro, talvez de Palmeiras, Flamengo e o Inter. Tu te vê pelo teu estilo? Acho que sim, Mas hoje são os times que os times de ponta que melhor, não sei se melhor jogam hoje, porque o Flamengo está aí se encontrando novamente, o Palmeiras que é o único que está mantendo com o Abel Ferreira impressionante, um padrão de jogo, uma competitividade impressionante, como consegue convencer os caras. O Inter que está encontrando ainda também tem os altos e baixos. E o Atlético Mineiro com o Gabi Milito. Sim. Invencibilidade de 7, 8 jogos, não perdeu ainda. É um treinador, amigo meu, conheço há muito tempo, um treinador sensacional. Como jogador já foi um líder nato. Jogava ele e o Eto'o no Inter, né? Eu joguei com ele no Saragossa. Mas é um líder, tem uma liderança absurda. Esse é um ponto importante. E chegou o Atlético Mineiro que hoje tem recursos como para ter um time muito bom. Né? Eu falei isso meio que de improviso. Claro que o Corinthians também é maravilhoso jogando no Corinthians, que é uma torcida maravilhosa. A gente fala de um monte de times da Série A hoje, né? Mas falei rapidamente isso aí. Uma história que tu nunca tenha contado? Não? Não, acho que não. E um time que tu poderia ter jogado, que não deu certo, ou que tu não foi por alguma coisa? O primeiro time que me procurou quando abriu o mercado na Europa foi o Milan. Mas aí tinha uma situação de que estavam num processo, porque estavam dizendo que eles tinham organizado jogos, uma coisa, o Milan não tinha organizado nada. Mas aí o que aconteceu? O julgamento ia ser depois de fechar a janela de transferência. Me ligou o Gianni Rivera, que foi o top, né? O Bambino Douro chamava ele na seleção, jogou na Copa de 70 contra o Brasil. E aí depois, isso foi em fevereiro, depois a Roma veio. Tá, só para fechar então, tu voltaria a ser treinador? Sim. Abrimos as portas. Comentarista não? Olha, eu gosto de rádio, gosto de televisão, mas se eu tivesse definir hoje, assim, eu acho que para treinar. Treinar. Mas é que tem que ter assim, um presidente que entenda o que é futebol. Sim. Projeto, né? Tempo. Tem que ter tempo. É que é difícil no futebol hoje, Falcao, ter tempo, um projeto, perder 2, 3 jogos e que acreditem na tua ideia, que deem tempo para trabalhar, que deem tempo para convencer. O Ancelotti assumiu o Parma, acho que foi o Parma. O Sacchi assumiu o Parma. O Sacchi depois, para quem não lembra, foi treinador do Milan. Quer dizer, o time dele era... Quando eu fui para a Itália, o líder, o treinador, saiu da marcação mesmo e fazia marcação por zona, que era como se jogava no Brasil, marcação por zona. Embora o Internacional de 757 também fez marcação individual em alguns jogos. Então, a marcação por zona. Aí eu fui contratado para ajudar nesse movimento de sair da marcação por a zona. Mas era uma marcação por zona um pouquinho mais estática. O Sacchi fazia marcação por zona, mas com pressão. Ele pressiona para frente. Com pressão. Arrigo Sacchi, né? Arrigo Sacchi. Chegou à final em 94 contra o Brasil, perdeu nos pênaltis. Esse era diferente. E o Carlo Ancelotti tem muito dele como treinador e muito do líder como comportamento. Então, eu acho que eu acho que o treinador ele tem que ter várias coisas. Primeiro, volto ao estado do Sacchi. Ele começou no Parma,
foi contratado pelo Milan. Ele não ganhou, os primeiros 9 jogos ele não ganhou. Qualquer outro lugar do mundo teria demitido. Manda O embora. Berlusconi manteve. Não, se tu perder aqui no Brasil, não. Pô. Não, 9. Não acho que não chega a 9. Não chega. Perder 3 já começa a onda, Sim. aí vai. Mas ele fez 9 jogos sem ganhar no Milan. Isso ele me disse. Encontrei ele na França, na Copa do Mundo de 98. E o cara não demitiu e ele foi campeão de todo o Milan. Aquele time maravilhoso do Milan. Pô, time junto muita marcação. Porque a marcação e compactação demora tempo. É tempo. É trabalho. Jogar atrás e fechar é fácil. Fecha toda atrás e contra-ataque. Sim. Mas com capacidade de marcar na frente, com a defesa alta. Na época que não tinha, o que o Bandeira ficava esperando impedimento, então tu tinha que ter um jogador veloz. Esse Baresi era uma sumidade que esse cara jogava, um zagueiro. Um negócio. O Maldini também foi um zagueiro. Era lateral esquerdo nessa época. Depois foi para o zagueiro. Mas esse Baresi saía pro jogo. Pô, a disputa dele com o Milik era muito rápido, era pau a pau. Que é raro, né? O zagueiro veloz. Veloz que eu digo, é um zagueiro de arranque. Então, eu gosto a ideia de ser treinador para fazer alguma coisa diferente, mas precisa ter alguém que segure, ou que diga assim, não vai sair, fica. Tu acha que esse negócio da SAF pode dar um suporte melhor para isso? Gente que não sou embista, que também entenda de futebol Sim, e que possa dar esse tempo para... O problema da SAF é que normalmente esse pessoal de fora escolhe gente que está aqui, que já tem esse vício. Esse vício, né? De demitir, de ficar e tal. Então, eles confiam nos caras, mas só que tu tem que ter, não pode errar na escolha aqui de quem vai ser o comandante ou vai ser o representante da SAF, né? A grande contratação do pessoal que está investindo no Brasil é de achar o cara certo. O cara que tem esse perfil. Sabe como é que é? O cara que vai escolher. Vai escolher, sabe como é que é. Não vou poder demitir o cara, vai escolher um cara e vai manter, e que ele possa... Tem que ter alguém que segure isso. Tem que ter costa, né? Ah, sim. Se não tiver, que segure. Tem que ter... E cara que defenda o clube, defenda o treinador, defenda os jogadores. Claro, tem horas que tem que dar uma frase mais forte, mas normalmente tem que ter uma proteção. O jogador, o treinador, a comissão técnica, senão tu fica... Imagina um treinador que fica tomando crítica e vai para o campo. O jogador lê tudo, o jogador escuta. Na maior que o celular, estão acostumados no vestiário. Hoje a internet... Já. Eu não gosto muito de ter celular no vestiário na hora de jogo. Essa é uma coisa que tu voltar, vai brigar. Porque assim, ó... Mas isso aí era uma briga nossa antiga também. Quando começou o telefone, os caras no ônibus, beleza, mas entrava no vestiário e pegava o telefone. A uma hora antes de entrar no campo, os caras não precisam falar com ninguém. E não é nem como proibição, quer dizer, porque o médico que vai operar, ele não vai com o celular. Porque é foco, é questão de foco, né? Não é questão de proibição, é o foco. Eu vou operar, eu tenho que estar focado aqui. Eu vou jogar, a minha profissão é essa. E aí tu pega um jogador um pouquinho mais, que está entrando no time, que alguém não gosta, alguém bota lá no celular, vai jogar o Paulo Roberto. Mas de novo, esse cara não joga. E o cara está lendo isso. Antes de entrar no campo. É uma proteção para eles também. Isso tem que ser conversado com eles, para mostrar para o jogador que, gente, ninguém é contra nada, mas vamos focar um pouco mais nisso, naquilo e tal. Pô, se terminou o jogo em 2 horas, o celular... Sim, pode ficar até as 4 da manhã com o celular. Não é a proibição, né? É fazer o jogador entender que assim... Mas o ambiente, criar um ambiente, uma conduta, né, no grupo. É o foco. Imagina se todo mundo, 1 hora antes do show, pega o telefone. Não é assim, agora eu vou focar no jogo, daí o telefone. Não é assim. Não é ser contra a proibição, é o cara se dar conta que... Eu acho que tem consciência também, claro, né? Isso é de cada um, né? De cada um. Então tá. Professor, imagina, dá para falar... Garoto, se cuide, né? Parabéns. Muito obrigado por ter vindo. Tu tá indo bem, hein? Tu gostou? Pô, mano. Se sentiu confortável? Bem. História toda na mão aí. Tem que... tá Tu tem muita história, né? E o que a gente deixou de falar, né? Até parte 2. Como tu fala, tem mais coisa que a gente não pode falar do que... Vamos fazer, que nem faz a série, vamos fazer 15 episódios. Não, dá para fazer, contar a história dá para fazer. Obrigado por ter vindo, imagina, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Pela gentileza. Invista com quem bem entende, invista na Faz Capital, vinícola, Cholimão, nos acompanhando também, o nosso patrocinador.
Agradecer por mais um capítulo nos acompanhando. Ative o sininho, dá um like e nos acompanhe. O Dale TV, de primeira na Dale TV. Obrigado, Falcão, novamente. Imagina. Por ter vindo. Foi Sucesso aí. sensacional para mim. Obrigado. A gente se vê. Tchau, tchau.